gira a roda, volta e meia tudo volta. Olá pessoal, eu sou o José Santos, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do Roda de Sansara. Ao meu lado, meu parceiro de podcast, Paulo Goulart. E aí, Paulo, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, pessoal, sejam bem-vindos para mais um episódio sensacional aí do Roda de Sansara. É isso aí. O nosso convidado é profissional de educação física, professor de Tai Chi Chuan e Kung Fu. Seja muito bem-vindo, Thiago Leite. Tudo bem, cara? Tudo jóia? Boa noite, Paulo. Boa noite, Zé. Boa noite, Thiago. Tudo bom, né? Tudo bom, graças a Deus. Pessoal de casa aí que tá ouvindo aí também. Isso, gratidão pela sua presença, é uma honra te receber aqui, A honra Thiago. é toda minha, agradeço demais o convite de vocês, viu? Tô muito feliz aqui por estar aqui e também poder falar, né, de um assunto que eu gosto tanto, né? Vamos brincar um pouquinho aí, né? Lembrar dos meus Karate Kid aí. Só que não, né? É isso aí. E aí, Thiago, a primeira pergunta que eu te faço é, tem ideia, assim, mais ou menos, de quando surgiu as primeiras artes marciais no mundo? Bom, essa é uma pergunta complexa, assim, né? As artes marciais, na verdade, no formato que a gente conhece, elas foram sendo elaboradas ao longo dos anos, assim, vai passando de geração em geração, né? Alguns intelectuais foram estudando e tal. Mas, assim, toda cultura, qualquer cultura que seja, ela tem a sua forma de luta com arma, né, branca ou com mão. Assim, a gente tem, por exemplo, aqui no Brasil, na Ilha de Marajó, tem a luta marajoara. Deve ter, certamente, né, diversas culturas indígenas aqui que tem. Então, assim, qualquer cultura que você pensar tem uma forma de luta, porque essa disputa, né, pela força, o fato de você ter que se defender, isso daí acontece desde sempre, desde que o mundo é mundo, né? Então, assim, para se tornar uma arte marcial, né, até o termo, né, arte, né, que seria uma coisa, né, uma expressão mesmo artística daquilo e com relação à guerra, isso aí foi cunhado né, na história mais recente da humanidade e aí, assim, foi se atribuindo algumas técnicas de luta como se fosse uma arte marcial. Então, assim, é um composto multifatorial. Mas para efeito assim, histórico mesmo, a gente tem as primeiras manifestações de conjunto de técnicas que são transmitidas com esse fim há mais ou menos 5.000 anos atrás. Especialmente também lá no continente oriental, né? A gente tem na Índia alguns registros, na China, né, bastante registro também desde essa época. Então, assim, a gente pode dizer que essa forma de transmissão mais sistematizada, ela acontece desde essa época, embora no começo bem rudimentar, né? Porque, assim, alguém precisa se defender, viu que aquela técnica X com um pedaço de pau funciona e transmite aquela técnica. Então, assim, aí você tem esse... Aí o outro que aprende essa técnica, mas também... essa aqui também funciona. E aí você vai agregando até chegar nessa complexidade enorme que a gente tem hoje. Bacana demais, né? Que, como você bem disse, né? Que isso nasceu com a humanidade, né? Em diversas culturas. Você deu o exemplo da nossa cultura indígena, né? E tem lá no continente africano, continente asiático. E aí aqueles grupos humanos foram passando esse conhecimento para isso progredir até chegar nos nossos dias. Mas gostaria de te perguntar como que é a sua história com Kung Fu e com o Tai Chi. Tá. Aí para explicar isso, eu tenho que voltar um pouquinho e explicar o que é o Kung Fu, Isso. o que é o Tai Chi, né? Ótimo. Até os termos, o que eles significam, a forma de pronúncia. Aqui no Ocidente a gente tem uma popularização do termo Kung Fu, né? E o Kung Fu ele é um termo muito genérico, assim, que não designa necessariamente uma arte marcial. Então, para a cultura chinesa, qualquer habilidade que você tenha, que você precisou de dedicação para desenvolver aquela habilidade, tempo, né, experiência ali, errando, tal, tentando, em qualquer área, aquilo vai ser Kung Fu. Então, por exemplo, você tem um cara que faz, marceneiro, né, que faz mesa. Se o camarada faz uma mesa, assim, poxa, você vê na altura bacana, toda bem polida, uma qualidade boa, assim, ele não adianta ele ensinar num dia, explicar tudo para mim, que eu que não sei nada,
como que faz, eu não vou fazer uma mesa igual a dele, mesmo se ele me der todas as ferramentas que ele usa e todos os materiais. Não vai sair igual. Porque ele tem aquela experiência, ele tem o Kung Fu de ser marceneiro. Então, qualquer profissão, qualquer fazer que a gente tem, assim, até na nossa casa, cada um tem um jeito de fazer o arroz, cada um tem um jeito de fazer o feijão, e aquele tempero ali, ele foi construído a diversas tentativas, né? Então, você tem o Kung Fu ali do seu feijão, né, da sua casa. Então, o Kung Fu é isso. É qualquer habilidade que você tenha, que você teve que empregar uma dedicação e muito tempo para aquilo acontecer, né? Então, a arte marcial mesmo, ela é o Wushu, ou Wushu. E os ideogramas que definem são 2 ideogramas, o Wu e o Shu, né? O Wu significa guerra, o Shu significa arte, né? Para a gente, na tradução, né, do chinês para as línguas ocidentais, a gente considera como arte da guerra. Entretanto, o ideograma que significa guerra, na verdade é como se fosse uma lança sendo parada. Ou seja, para o chinês é a arte de parar a lança, ou seja, parar a guerra. Então é uma arte de defesa, na verdade, uma arte, se você for levar em última instância, é uma arte da paz. Porque é apenas sabendo como se dá o confronto que você consegue evitar, né? Eu dou um exemplo assim, de forma geral, assim, quando a gente conhece praticante sério de arte marcial, 99% você vai ver que o cara é super tranquilo. Porque não é porque ele sabe, que ele domina as técnicas de luta, é que ele vai ser uma pessoa agressiva. Costuma ser justamente o contrário. Ele sabe se posicionar de uma forma para que evite que aquilo aconteça. Então, assim, o conflito é a última coisa que um artista marcial quer. Assim, acho que todo mundo, mas assim, ter um controle para isso acontecer é muito difícil, né? Então, assim, você tem um autocontrole, você dominar a situação, a própria postura que você está, a forma como se conversa, a forma como se olha para as pessoas, tudo isso faz parte dessa arte de se defender, dessa arte da paz, né? O diálogo ele é muito importante. Então, esse posicionamento dentro do treino da arte marcial, que é o Wushu, né? Para o chinês, ele demanda experiência, demanda dedicação, demanda estudo. Então, você vai ter um Kung Fu em se defender, né? Então, lá na China, como tem esse termo que hoje é oficial para as artes marciais, mas aqui no Ocidente ainda predomina o Kung Fu, né? Que é essa habilidade de forma mais geral mesmo, né? Então, quando eu falo que eu ensino Kung Fu, eu gosto muito a primeira aula minha é explicar isso para o meu aluno, para ele saber que, assim, ele já tem Kung Fu em alguma coisa. O Kung Fu, ele existe em qualquer prática que se queira fazer. A arte marcial pode ser um caminho para você manifestar o seu Kung Fu, né? Óbvio. Mas não é só lá. E o Tai Chi Chuan, ou Tai Chi Chuan, né? Que da forma de pronunciar chinesa, mas eu gosto de falar brasileiro, né? ele é uma das formas de se manifestar essa arte da guerra. Então você tem vários estilos de Kung Fu, várias formas de lutar. Eu gosto de dar o exemplo também dos desenhos daquele Kung Fu Panda, né? Assim, você tem lá a tigresa, você tem a serpente, então ficou muito famoso também na época dos filmes lá da sessão Kickboxer, que passava na Bandeirantes, que você tinha o Templo Shaolin, aí você tinha o cara que lutava bêbado, lá serpente, não sei o que, louva a Deus. São escolas mesmo de Kung Fu, que tem esses nomes mesmo, são imitações mais metafóricas do que tudo, mas você tem esses estilos e o Tai Chi é um desses estilos. Ou seja, o Tai Chi é Kung Fu. Então, eles não são separados, eles são a mesma coisa. O que acontece é que quando veio para o Ocidente, a gente tem um pensamento assim, muito fundado na filosofia grega, né? Então, assim, a dicotomia está sempre presente para nós, a gente gosta de separar as coisas, né? Que é o oposto do oriental, que gosta de unificar, a gente gosta de dividir. Então, aí separaram, então, assim, o Tai Chi é mais suave, o Tai Chi é para concentração, o Tai Chi trabalha respiração, trabalha energia interna, que é o Qi, né? Trabalha isso também, sabe? Mas ele é uma arte marcial, ele é uma forma de defesa. Então, você aprende, se você treinar o Tai Chi para lutar, você vai conseguir lutar com o Tai Chi tranquilamente. Tanto é que a tradução do nome dele é o punho supremo, é como se fosse a arte de defesa mais assim, aprimorada dentro das artes marciais chinesas, né? Isso recentemente, né? Que esse nome do Tai Chi ele tem mais ou menos 300 anos, então é recente, para a história da China é novo, né?
Então, quando eu falo que eu ensino Kung Fu e Tai Chi, na verdade, eu ensino Kung Fu. É a mesma coisa. Vai aprender Tai Chi também dependendo do interesse da pessoa, da necessidade, o que ela está buscando, né? Então, eu ensino essas artes marciais, essa arte marcial, que é subdividida em vários estilos. E o tronco principal é a escola a qual eu pertenço, que é a Escola Shaolin do Norte, que veio para o Brasil através do mestre Chan Coe, né? E aí ele passou para o mestre Lee Chung-de, que aí passou para o mestre Fanto, que aí eu aprendi com ele. Então, né, através dessa linhagem aqui no Brasil, então, chegou em 1960 que eu tive contato. Aí começou, né, a sua experiência com Kung Fu. Você falando aí, um exemplo bem simplista, mas eu lembro quando eu era criança, quando eu via a série de filmes lá, eu vi vários, mas assim, do Karate Kid, né? O senhor Miyagi lá, o cara sempre tentando estressar ele, e ele sempre tranquilo, né? E aí eu lembro que eu assistia e ficava assim, pô, mas ele sabe lutar, por que ele não... Quem não sai distribuindo pra tudo por que ele não... E aí, eu lembro que ele falava lá com o Daniel San lá, né? Que ele tinha que aprender a lutar para não lutar, né? Isso. E isso é engraçado, né? Porque você tem meio que um paradoxo aí de uma arte marcial, né? Mas que na verdade, para você evitar essa guerra mesmo, sim, né? Sim, ou parar ela o quanto antes, né? Até porque se o cara vai mexer e sabe que, né, às vezes o outro ali sabe se defender, que eu acho que o ser humano tem muito isso. Quando ele vê que ele consegue subjugar o outro, ele às vezes aumenta ali também, né? E quando ele vê que o outro consegue se defender, ele, opa... E é uma coisa muito bacana assim, de perceber que o confronto, sempre no confronto, os dois vão sair machucados. Não, o cara pode ser o mais expert, lutador. Se ele entrar no confronto, alguma coisa vai acontecer com ele, alguma coisa vai acontecer com o outro. Então, assim, é ruim para todo mundo envolvido. Não é bom. Violência nunca é bom, sabe? Então, assim, quando a gente treina a arte marcial, a gente aprende mais, assim, sobretudo, da fragilidade que é o corpo. Então, assim, a gente sabe que... assim, a gente tem uma consciência que se o cara, mesmo que ele não saiba nada, se ele me acertar de uma forma X, eu posso me dar muito mal, assim. Então, pode ser muito ruim para mim. E para que eu vou correr esse risco? Então, assim, é mais conduzir a situação, né, para que eu não precise usar, né, uma técnica para evitar que aquele confronto prossiga, né? Então, parece paradoxal mesmo, mas, por exemplo, você tem alguém que chegou ao ponto que vai te agredir, você não tem saída, a pessoa vai te agredir. Você não consegue fugir, você não consegue evitar mais, de jeito nenhum. A forma mais eficiente de você evitar que esse confronto aconteça é dar um golpe mais eficiente possível para acabar mais rápido possível a luta, porque se ela prolongar, mais gente vai machucar e você vai machucar, sabe? Então, assim, é paradoxal, mas assim, esse conhecimento, quando você tem esse conhecimento, você sabe que se precisar, em última instância, você consegue fazer alguma coisa para que aquilo cesse, na verdade. Não é para ter aqueles 15 minutos de luta que tinha aqueles filmes antigamente, né? No caso, assim, até da história do Wushu, né, ou do Kung Fu, as pessoas usavam nas aldeias ou nos templos para se defenderem. Como que é? Você pode depois falar um pouco dessa história? Assim, como eu falei, assim, assim, essa arte marcial ela surge de uma necessidade natural, principalmente se pensar que hoje em dia nós temos muitas leis super difundidas que, né, fazem com que as pessoas se comportem de uma determinada maneira assim, mais coesa, né? Mas, assim, você vai para, né, tempos e tempos atrás, você resolvia as coisas de uma forma violenta, assim. Você tinha essa necessidade de saber o mínimo ali de defesa, né? Então, quando você tem essa construção da técnica, né? Quando você precisa aprender a se defender mesmo, né? A lutar,
Na história do Kung Fu, lá, né, 5.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, em que as pessoas usavam essas técnicas para poder se defender de assaltantes, os monges budistas, Sim. assim, que dentro dessa perspectiva que você estava falando, assim, eles não Tá. tinham como fugir de uma agressão. Então era preferível eles treinarem para dar um golpe certeiro e cessar o Sim, mal na sim, raiz, né? Sim, é nesse sentido mesmo, assim, você precisava usar, né, você tinha que saber um mínimo de uma técnica. Então, assim, a gente romantiza, né? Eu acho que talvez eu fale isso bastante aqui, mas a gente romantiza muita coisa dentro da arte marcial. Uma das coisas é isso, assim, que o cara sai preparado e quem treina arte marcial é uma pessoa super nobre. A gente tem essa visão desse cavaleiro medieval, assim, que é justiceiro. Não, assim, muitos grandes lutadores, eles eram bandidos, eles eram quem assaltava mesmo, mas ele era um grande artista marcial do ponto de vista de dominar essa técnica, né? Então você tem uma confluência, assim, de seres humanos, né? Assim, de várias índoles que podiam usar essa ferramenta pro bem ou pro mal. Então, vamos supor, assim, uma história mais recente, o que é famoso do mosteiro de Shaolin, por exemplo, os monges de Shaolin, são muito famosos, ficaram muito famosos na década de 70 com os filmes, né? Eles faziam muitas peregrinações. E aí eles tinham, sofriam assaltos mesmo, então eles iriam recolher doação para levar para o templo, na hora que estava voltando, todo mundo sabia que ele estava cheio de dinheiro, ele tinha uma chance de ser assaltado ali, né? Não é porque ele era monge que o bandido ia que tentar. Então eles podia saber o mínimo, né? Então, tanto é que ficou famoso o bastão de Shaolin, porque o monge ele não pode usar a arma pérfuro cortante. Não podia, né? Então, aí ele usava o bastão. Então, aí ele aprendeu a dominar o bastão para se defender. Então, aí a arma mais famosa do Shaolin, né? Do mosteiro Shaolin, é o bastão, porque aquilo que é a ferramenta dele ali, né? De peregrinação, e ele sabia lutar com aquilo. Então, você não podia contar muito acho que como hoje, assim, né? Com o bom senso das pessoas. Você pode ter alguém que sabe lutar, mas que não é do bem, né? Não é do bem, assim, de não estar com uma boa intenção. Então, a luta, ela entra nesse contexto, assim, diverso. Você pode ter uma pessoa que entra numa vila para assaltar, você pode ter que assalta um peregrino, você pode ter uma disputa, uma briga boba de terra, e aí dá-se um conflito, né, e exige-se um duelo. Então, assim, são tantos e diversos as situações que a arte marcial, ela entra ali como essa ferramenta, né? Quem tiver mais preparado, provavelmente vai subjugar ali o outro, né? Entendi. Como que as artes marciais, no primeiro episódio a gente falou aqui sobre o Reiki, né? O nosso Sim. amigo Paulo, mestre Reiki, né? E a gente falou um pouquinho sobre energia, na verdade ele falou. Como que as artes marciais trabalham esse conceito de energia, o que seria o Ki, né? Sim, um dos nomes, né? Sim, o Ki, ele é chamado no Japão e na China é Chi, mas o ideograma é o mesmo, né? Então, aí a gente entra numa área assim que é de quando tem essa confluência de técnicas, né? Começam a ter estudiosos, então assim, principalmente aristocratas, né, que começam a pegar essa forma de defesa, e aí quando você tem muitas guerras, então você sempre tem os nobres, que eles têm tempo para poder se dedicar a preparar para a guerra, né, e estudar a técnica, né, então você começa a ter uma intelectualização da luta, né. Se no começo, assim, se no princípio você usava a ferramenta do dia a dia para se defender ou para gerar violência, ou num confronto de guerra, por exemplo, uma arma muito famosa que é o facão. Facão é ferramenta de roça. Agrícola, né? Só que os exércitos usavam facão porque todo mundo sabia usar facão, né? Então, assim, e aí as armas vão se especializando, então você vai intelectualizando, então você vai trazendo elementos da cultura chinesa, do pensamento filosófico, que vão corroborando com essas práticas. Porque o fato dessas práticas sobreviverem, né, assim, uma técnica sobreviver, a gente costuma falar que o Kung Fu é uma coisa meio que viva, assim, ela é muito orgânica, ela vai passando de geração em geração, poxa, 5.000 anos evoluindo e ainda continua nessa evolução. Você tem esse movimento que é uma coisa meio que natural mesmo, que tá no ser humano, e você tem os pensamentos chineses que, principalmente budismo, confucionismo e taoísmo, que vão influenciando nessas técnicas, tanto para o estudo, para analisar, quanto para aprimorar. E aí que vem o Qi, né? O Qi é
é um conceito né, mais elaborado que permeia toda a cultura chinesa, que é assim, tudo que tem vida tem Qi, né? O Qi é a energia que está em todo ser vivo. E no corpo humano, o Qi, você tem várias origens. Você tem a da concepção, né? Que quando você nasce com uma determinada energia. E você tem uma outra que é trabalhada na arte marcial, que é o Qi pela respiração. Então, para você movimentar o corpo, para você fazer qualquer coisa, você precisa desse Qi. E esse Qi, ele está em todo lugar, ele é inerente a você, mas você pode treiná-lo. Tanto é que tem o Qigong. Kung é treinamento, sabe, esse termo. Então você tem o Qigong, que é treinar a energia. É você conduzir essa energia para aquilo que você quer. Você pode, como eu falei que Kung Fu serve para qualquer coisa, você pode conduzir uma energia para fazer qualquer coisa, para fazer um artesanato. Você está conduzindo ali a energia, você está fazendo a energia circular, e aí você vai fazer aquela forma, aquele seu trabalho de uma forma natural, que é um dos conceitos do taoísmo, você procurar a naturalidade, né? E não a automatização das coisas, assim, mas tornar-se natural naquilo que você se propõe a fazer. Então, o Qi, ele vai proporcionar isso. E o Qi fluindo bem, ele vai proporcionar isso. Então, a gente tem 3 grandes esferas assim, do pensamento chinês que estão especialmente na escola Shaolin do Norte, que é de origem do templo Shaolin, que é maioria budista mesmo o pensamento. Você tem influência taoísta, mas é hegemonicamente budista, né? Você tem o espírito, que é o Shen, você tem o Xin, que é a mente, e você tem o Qi, que é a energia. Então, aí, o que acontece? Para eu realizar um movimento, para eu fazer qualquer coisa, eu tenho que ter de forma harmônica essas 3 esferas no meu movimento. Tá? Isso para qualquer coisa, mas pensando na arte marcial, vamos supor que eu vou dar um soco, né? Então eu preciso saber a técnica, fechar bem o punho, né? Conduzir, usar meu corpo e tal, para que a técnica seja bem feita. Entretanto, se eu não tiver a intenção de fazer o soco, eu não tenho a minha mente concentrada naquilo, eu não vou ter vontade, e o Qi, ele vai ficar perdido, ele vai ficar disperso. O Qi, ele vai aonde está sua vontade e sua intenção. Se o Qi consegue acompanhar a sua vontade e sua intenção e eles estão alinhados, o seu corpo vai se manifestar naquilo. Então, sei lá, eu vou dar um soco. Aí, para o chinês, a vontade expressa no olhar. Se eu vou dar um soco e eu faço isso aqui, apesar da minha técnica estar correta, eu não estou expressando. Então, não tem vontade. Então, eu já estou demonstrando que eu estou sem vontade, eu estou sem intenção. Esse soco, ele não tem energia. Pode ser forte? Pode, mas ele não tem energia. Então, eu não vou conseguir conduzir o máximo do que eu poderia. Entendeu? Então, se eu vou fazer um soco, aqui, nada. Agora, eu concentro, eu quero, eu ponho... Eu consigo fazer que a energia siga aquele caminho, e aí o meu movimento fica vivo, né? E através da técnica, da prática da arte marcial, eu aprendo esse Qigong, que é treinar essa energia, para que essa energia se harmonize no meu corpo, não só para eu usar para arte marcial, para fazer um soco, mas para qualquer outra coisa que eu queira fazer. Então, por isso que eu consigo difundir por qualquer coisa da minha vida que eu queira, esses preceitos filosóficos que foram incluídos na arte marcial, mas que a prática da arte marcial me ensina a reconhecer, a perceber em mim mesmo, a saber manifestar, a saber direcionar. Então, quando eu treino a arte marcial, que é um caminho de Kung Fu, de desenvolver essa habilidade, com o passar do tempo, com a experiência, eu consigo colocar isso em outra coisa. Então, se eu vou fazer vou começar a fazer tricô, eu consigo projetar isso. Eu vou pôr energia nisso, eu vou pôr vida nisso. Então, a minha intenção está aqui, a minha mente está aqui, minha vontade está aqui. Aí a energia vai para lá. E aí o meu corpo vai fluir naquele trabalho. De forma natural, entendeu? Bem direcionado. Bem direcionado. Então aí é que a gente fica presente, né? Então a gente fica concentrado. Que são essas características que o pessoal atribui muito só ao Tai Chi, mas por isso que eu tô falando que é de qualquer, né, estilo, né? Então o Qi, ele entra como essa essência, né? É aquilo de mais primordial, tanto dentro do movimento, tanto dentro da técnica, quanto dentro
da escola que você está, a forma como você se relaciona com seus colegas, a essência ela tem que ser mantida. Então a essência dentro da escola marcial, ela é fundamental assim, para que aconteça essa transmissão para as novas gerações, né? Muito mais para além da técnica, né? A técnica é como se fosse um caminho, tipo o cano assim, sabe? A técnica, mas a água que vai passar lá é esse conhecimento, essa energia que você tem que entrar em contato, saber treinar, saber a hora de manifestar, entendeu? Mais ou menos esse é o conceito do Ti dentro da arte marcial, que acaba que espalha para a vida toda, né? Sim. O estilo que você vivencia é o Shaolin do Norte, né? Que você falou. São muitos os estilos dentro do Kung Fu? Sim, a China tem catalogado cerca de 360 estilos. Alguns hoje não mais existem, assim, mas que já existiram, né? O Shaolin do Norte, até mesmo a escola do Shaolin do Norte, ela tem vários estilos dentro dela, não só o Shaolin. Porque o Shaolin, ele é como se fosse um tronco, sabe? Então você tem os 10 punhos de Shaolin e algumas armas que a gente aprende ao longo do caminho. Só que, como foram passando várias e várias gerações, você tem muita troca de técnica com outros mestres. Era comum, assim, você tem um mestre amigo de um outro estilo, você manda o seu melhor estudante para treinar com esse seu amigo, ele manda o melhor estudante dele, é como se fosse um presente, você ensina uma técnica para aquele, aí ele incorpora no outro estilo. Então, assim, foi tendo muitas trocas, assim. Às vezes o discípulo não tinha condição de continuar com o mesmo mestre, mudava de cidade, alguma coisa assim, ou morria, começava um outro estilo, aí ele aprendia 2, na hora de ensinar, ele ensinava os 2, entendeu? Então, assim, a escola do Shaolin Norte, ela tem o tronco, que é o Shaolin do Norte, mas tem vários estilos lá dentro, assim. Completos, são 6 estilos completos, mas ao todo são 12 estilos que o mestre Chan trouxe para aqui para o Brasil. E você aprende primeiro as armas e depois, ou na história que isso acontece, assim, na história do Kung Fu, ou no aprendizado, quando você, com seus alunos, né? Você ensina as técnicas sem as armas, ou isso é concomitante? Você vai aprendendo os estilos, inclusive o Tai Chi, e também as armas, assim, à medida que eles forem se graduando, né? Aprendendo, dominar. Então, essa questão da arma, ela é bacana porque, assim, antigamente, assim, os estilos de mão, eles surgiram a partir de técnicas de arma. Porque primeiro, se você vai se defender, você vai pegar alguma coisa para se defender. Você vai pegar uma pedra, um pau, alguma coisa assim, que tiver na sua frente, você vai pegar para defender. Você não vai com a mão livre. Primeiro que a nossa mão é muito frágil, pequena, né, assim, muito fácil de machucar. E se eu tenho alguma coisa que mantenha o outro afastado, eu vou usar. Então, primordialmente, as técnicas de armas, elas surgem primeiro. Porque pela praticidade, pela efetividade, por exemplo, num contexto de guerra, por exemplo, você vai usar com arma, você vai ficar sem arma na guerra, você já era, né? Vai morrer rápido. Então, assim, né, você com uma lança, sem nada, a chance é muito pequena, né? Mas, assim, as armas, elas têm esse papel, né, primordial, assim, de começar a técnica. Mas você também precisa saber sem. Só que isso daí foi muito por questão também da intelectualização, dos estudos em cima das técnicas de arma, que poderiam derivar outras técnicas. E aí foram de mão, de perna, e juntou com técnica de jogar no chão. Então, assim, você tem a arma como uma principal ferramenta por conta da praticidade mesmo. E depois as técnicas de mão. Na escola Shaolin do Norte, do mestre Chan, é uma escola antiga e não tem uma graduação como a gente conhece em artes, por exemplo, não vou falar nem em artes, vou falar em esportes japoneses. Por exemplo, o judô ele foi criado como um esporte, né? Você tem uma esportivização muito forte também do taekwondo, você tem uma esportivização forte do karatê. E nessa esportivização, principalmente no início do século XX, a gente tem uma ocidentalização de vários conceitos, assim, sabe? E esse negócio de trocar de faixa foi uma das coisas que foram agregadas nesse processo de esportivização para ficar mais palatável para o ocidental treinar. Agora eu estou em tal faixa, eu agora estou não sei o quê, de subindo degraus. Mas na arte marcial tradicional isso não existe. Primeiro porque é uma questão muito familiar, né? A relação que a gente tem com a escola, com os colegas, é uma questão muito familiar.
Então, você não gradua ninguém na sua família. Assim. A única graduação que você tem é que, tipo, o pai e a mãe veio antes, aí depois tem o irmão mais velho, depois tem o do meio, tem o mais novo. Então, é mais por tempo do que, tipo assim, você não consegue avaliar quem que é melhor que alguém. Assim, o irmão melhor que o outro. Isso não existe, né? Cada um tem esse seu trajeto, mas você respeita quem veio antes. Então, a gente tem sempre uma questão por tempo, assim. Os alunos mais antigos, eles são muito mais respeitados, mesmo que eles já tenham parado de treinar e depois voltou um tempo, sabe? Então a graduação ela não acontece de forma assim, agora está na hora de aprender isso, agora aquilo. Recentemente, tenta se estruturar de uma forma que fica mais fácil o entendimento. Então, assim, a ordem das técnicas ela é colocada de uma que seria mais simples para uma mais complexa, de uma arma mais fácil de dominar para uma arma mais difícil. Mas isso é mais para difundir a escola, mais no processo de expansão mesmo, até como meio de sobrevivência do professor, que né, precisa pagar as contas e tal. Então, assim, organizou-se dessa forma para poder ensinar. Então, dentro da Escola Shonen do Norte, a gente aprende técnica de mão, técnica de arma, misturado. Tem uma ordem que a gente considera da mais simples para a mais complexa, mas depende do aluno também, sabe? Então, assim, às vezes um aluno tem uma necessidade que a gente pode identificar. Às vezes ele precisa dominar uma arma que ensina mais flexibilidade. Às vezes ele precisa de uma arma que precisa ensinar para ele ser mais firme. Então aí, assim, o que representa aquela arma, o que representa aquela forma, aquele conjunto de técnicas que a gente chama de kati, a gente fala, né, esse aluno precisa aprender esse kati. Ele está precisando ficar mais rápido, então eu vou ensinar um louva-a-Deus que exige mais velocidade, entendeu? Agora ele precisa mais flexibilidade, eu vou ensinar agora ele precisa mais fluidez, eu vou ensinar um tai chi para ele, entendeu? Então, assim, tem essa flexibilidade dentro dessa formação. Então, não necessariamente tem uma ordem rígida de katis ou de armas que tem que ser seguida. Ela é bem livre, assim, por conta disso, da peculiaridade de cada um mesmo. Né? Bacana. Adapta ao aluno, né? Ao desenvolvimento dele. Acho que é senso comum que qualquer atividade física que a gente faça, você tem uma qualidade de vida e, consequentemente, sua vida melhora, né? E as artes marciais não é diferente. Mas, trazendo para o contexto espiritual do indivíduo mesmo, para o autoconhecimento, como que as artes marciais em si, elas podem ajudar o indivíduo nessa... Você já falou aí no início que o cara fica mais sereno, né? Mais calmo e tal. Mas, assim, eu queria que você pontuasse pra gente sobre a questão espiritual mesmo. Como que a arte marcial pode ajudar a pessoa a se enxergar nesse mundo que a gente vive aqui de uma forma melhor. Sim, igual eu falei, assim, a influência dos pensamentos chineses, né? Você tem hoje são religiões, né? Budismo, confucionismo, taoísmo, né? Eles têm visões, assim, diversas da espiritualidade, assim, mas todas elas estão abarcadas dentro da arte marcial. Isso que eu acho muito legal. Então, assim, o artista marcial ele tem essa possibilidade de vivenciar várias espiritualidades dentro dessas filosofias, né? E o que eu acho que é mais bacana, assim, é que pega-se a essência dessas artes, né? Dessas religiões e dessas visões de espiritualidade. Não tem nenhum vínculo, a arte marcial não tem nenhum vínculo com religião. Né? São apenas questões filosóficas mesmo. Mas parte do preceito que a grande maioria das religiões você tem como premissa o autoconhecimento, né? Você tem que se conhecer primeiro, você tem que saber de onde você veio, né? Saber qual que é o seu papel, para você identificar o outro como igual, né? Você não está nem acima nem abaixo, né? Somos todos, né, no mesmo nível. E eu acho que a arte marcial proporciona muito isso, porque quando você se desafia a treinar uma técnica, um conjunto de técnicas que visa machucar, que visa matar, que visa, né, assim, arte marcial é para isso mesmo. Assim, o soco ele só é bom se consegue machucar o outro, né? Mas como que eu consigo transformar esse aprendizado dessa técnica, desse chute, de usar dessa faca, de usar essa espada de tal jeito, como que eu transporto isso para a minha construção enquanto ser humano mesmo? Porque, como eu falei, assim, a gente começa a identificar as fragilidades nossas, porque
a gente se põe à prova dentro da arte marcial. Então, por exemplo, uma prática de luta, você vai lutar um contra o outro, eu acho que é uma experiência muito única. Você entrar em combate com alguém sabendo que aquela pessoa quer te machucar, você vai machucar ela também. O nível de concentração que você tem que ter ali é muito grande, sabe? Assim, poxa, aquela pessoa, ela vai me machucar se eu deixar. Então, como que eu vou me comportar aqui? Eu sei que eu me machuco. Eu sou frágil, mas aquela pessoa também. Só que como que a gente vai conversar nesse contexto de forma que eu consiga unir tanto o conhecimento de técnica, conhecimento de físico mesmo, de corpo humano, o tanto que eu aguento, até onde que é meu limite, o que eu dou conta de fazer, o que eu não dou conta de fazer. Então, assim, essas experiências vão colocando muito a humildade em jogo, porque você tem que saber até onde se dá conta, você tem que saber o que você consegue fazer. Isso aqui eu não consigo, por enquanto eu não consigo, mas também dá muito dessa noção de determinação, né? Então, assim, você vai construindo um caminho de autoconhecimento que aí eu acho que aí esbarra na visão da espiritualidade, né? Eu preciso ser o melhor possível para mim e para o outro, porque nós estamos todos conectados, né? De uma forma tão intrínseca como no aprendizado que eu falei do Qi, na visão taoísta, né? Nós temos que encontrar uma naturalidade de ser, e aí eu vou, em consonância com todos que estão ao meu redor, fazer o melhor. Porque, né, no taoísmo, o objetivo é você encontrar a sua naturalidade de tal forma que você vai entrar em comunhão com a consciência universal. Então, assim, é um nível que talvez você fizer um paralelo, por exemplo, com o Nirvana, né? Sabe? Então, assim, você tem esses objetivos que são um pouco semelhantes, assim, entre algumas, né, religiões. Eu acho que a grande maioria das que eu conheço, eu não sou estudioso de religião, mas assim, das que eu tive contato, você tem esse propósito, né, de chegar a um ponto, por exemplo, no cristianismo, de ser tão bom com o próximo, né, assim, de se amar até seu inimigo, assim. Você entra numa comunhão com todo e qualquer ser que existe, né? E a arte marcial, ela visa muito isso. Tanto é que tem algumas artes que praticam essa harmonia de uma forma muito explícita, por exemplo, o Aikido, né, que você tem que entrar numa harmonia ali para que a técnica aconteça, que senão ela não vai fluir. O próprio movimento do Tai Chi, o Tai Chi ele é essencialmente taoísta, é assim, você encontrar uma naturalidade no movimento que você se integre ao todo, você entre num estágio de meditação que você se reconheça como parte do todo. E eu acho que é essa comunhão que é a visão espiritual, assim, que a arte marcial tem mais de bacana, sabe? O buscar, assim, a sua essência, quem é você mesmo, a essência, a energia que você é, entrar em comunhão com esse todo de uma forma natural, não forçada, e não para mostrar para ninguém, não mostrar para si mesmo, simplesmente porque aquilo acontece. Então é um caminho que, se você quiser levar para o lado espiritual, pode perfeitamente, sabe? Assim, eu acho que com Kung Fu abarca tudo, abarca também essa parte espiritual. Você pode usar como um caminho de elevação espiritual. Você tem, por exemplo, exemplos dos samurais, um famoso Miyamoto Musashi, que ele era um bruto, ele era, assim, extremamente arrogante, ignorante, e aí ele foi evoluindo na arte da espada de tal forma que ele considera o duelo da espada como uma transcendência espiritual. Quando você vai duelar com o outro, você entra em harmonia com o outro. Quando acontece o embate, você vai perder. Você tem que entrar em uma harmonia tal que você consegue sentir o que o outro vai fazer para você evitar o golpe, sabe? Então, assim, é um nível de compreensão que a gente pode levar, assim, para o lado espiritual, e que eu acho que é fantástico, assim, sabe? Também para qualquer praticante que tenha esse interesse, obviamente, é um caminho super válido. A meditação faz parte também eu começo a fazer uma arte marcial, né? A meditação faz parte ali do arcabouço da arte marcial também. O Tai Chi Chuan parece que eu já ouvi dizer que seria uma meditação em movimento, seria isso? Isso. Sim, toda arte marcial mais tradicional, assim, você tem essas práticas que exigem, assim, um grau de meditação, talvez não formal, igual a gente assim, já tem na nossa cabeça. Vou ali, vou ajoelhar e tal, e vou
antes de lutar, que eu vou... Não, assim, a própria prática, ela exige uma concentração tão grande, um sentimento de estar presente tão grande, que é o que se busca também numa meditação estática também, né? Assim, parada, assim, você procura ali estar presente, deixar os pensamentos não invadirem sua cabeça, eles vão passando e você... Não, eu tô aqui. Esse pensamento, ele não vai atrapalhar essa minha concentração. E você tem que fazer isso na arte marcial também. Você tem que fazer isso durante o treinamento, né? Mesmo que tenha alguns momentos que, vamos fazer, por exemplo, um tai chi que ele é mais suave, e aí eu posso guiar a aula para que você entre no estágio meditativo, quando você sozinho, você vai lá e consegue, com prática, com Kung Fu, né, com dedicação, com o tempo, você consegue atingir esse estágio. E não vai ser sempre, porque é um negócio difícil pra caramba. Não é toda vez que eu faço Tai Chi que eu tô meditando. Às vezes eu tô fazendo a forma tradicional, ela demora mais ou menos 40 minutos, fazendo numa velocidade considerada boa, assim, demora uns 40 minutos para executar. Eu não vou ficar os 40 minutos. Aí eu acho que tem que ser uma pessoa muito evoluída, né? Só o Mestre Shang que faz isso. Mas em alguns momentos, você entra em estágio meditativo e aí você vai evoluindo. E aí você consegue concentrar. Então, assim, por mais que talvez não tenha o momento de meditar na prática, que em algumas aulas a gente pode fazer isso, sim, daí, né, depende muito de cada escola, de cada estilo. Pode acontecer, pode não acontecer, mas a prática séria da arte marcial, ela é, assim, meditativa por excelência, assim, quando é levada a sério, né? Quando é feito com responsabilidade, aí você tem esse componente meditativo nela, assim. A arte marcial raiz, digamos assim mesmo, lá nos primórdios, lá no Oriente, ela demorou muito para vir para o Ocidente, porque assim, a gente tem uma impressão que na China tudo é muito muito segredo, né? Imagino que uma arte dessa milenar, passada aí de pai para filho e tal. É lógico que a gente sabe também que tudo uma hora acaba sendo difundido mesmo, né? Mas como que foi essa passagem aí do Oriente para o Ocidente nessas artes? É legal essa pergunta. De fato, assim, a cultura chinesa, ela tende a ser mais fechada mesmo. Eu acho que é bem compreensível devido a diversos ataques, né, que a cultura foi sofrendo e tal. E a gente entende, né, que realmente é complicado você abrir o que eles consideram que é um tesouro. A arte marcial para eles é um tesouro, é uma coisa assim que é viva, que vai sendo transmitida. Então, como é que eu vou ensinar uma técnica cultivada tantos, né, para um outro que pode vir aqui e me invadir? Mas quando a gente tem essa... Na verdade, assim, sempre houve essa troca com o Ocidente, mas ali, né, você tem ali na Europa, né, assim, tem até um seriado famoso do Marco Polo que eles fizeram, que ele falou, e aprendeu Kung Fu com sem olhos e tal, né? Assim, você sempre teve essa troca, porque eles não ficavam só presos lá. Assim, a gente tem essa falsa ideia de que o chinês só ficava na China. Não, eles também tinham a Rota da Seda, que eles iam e voltavam, né? Então, sempre teve essa abertura. A gente tem até uma influência muito grande da esgrima chinesa na esgrima ocidental, né? Na forma de combate do medieval. Então, sempre houveram essas trocas. Mas eu acho que de forma mais sistematizada, eu acredito que mais no século XX mesmo que você consegue ter isso. Porque aí você teve uma expansão muito maior né, da China para o Ocidente. E eu consigo falar com mais segurança mais daqui do Brasil. Vou aproveitar e vou contar a história então do Shaolin do Norte aqui no Brasil. Isso mesmo, que aí você pode depois emendar com a sua história, né? Que é que você fez a primeira aula e tal. Sim. Então, assim, aí quem trouxe para cá foi o mestre Sean Kang-wei, que é esse daqui do livro aqui, né, grande mestre. Ele veio em 1960, no dia 11 de abril ele desembarcou aqui no Brasil. Tanto é que hoje em dia é o Dia Nacional do Kung Fu, é 11 de abril, em homenagem à chegada dele. Então ele foi o primeiro a trazer essa, não que outros não já tinham, mas foi ele que lá em São Paulo, no Centro Social Chinês, começou a difundir. Então, a princípio, como ele, né, só falava chinês, chegou a recém-chegada da China, ele começou a ensinar para chineses. Mas ele já começou, logo depois, a abrir. Então, ele deu aula na USP, se eu não me engano, durante um tempo, e aí, posteriormente, ele abriu a academia. Então, ele
o primeiro a trazer essa forma sistematizada já do Kung Fu. Então, aí acabou que coincidiu com o boom do Kung Fu no cinema na década de 70. Que você tem Bruce Lee, Jet Li, Jack Chan, né? Tem esse... Né, assim, a China começa a produzir muitos filmes de Kung Fu, né? E começa a ir para Hollywood. Então, Bruce Lee foi um grande divulgador, né, nesse sentido, né, cinematográfico. Então, aí a escola, né, de Shaolin do Norte começou a se expandir e vieram outros mestres para cá. Por que esses mestres começaram a vir para cá? Que na Revolução Cultural Chinesa, na década de 40, foi em 49, né? Então, de 49 para 50, você teve uma perseguição muito grande a esses mestres. Então, assim, infelizmente, você tinha uma... era como se fosse negar o que era antigo, sabe? Então, esse movimento fez com que muitos mestres fugissem, né, da China continental. Alguns foram para Hong Kong, que foi o caso do mestre Chan. E aí, de Hong Kong, o pai dele foi para os Estados Unidos e mandou uma passagem para ele para os Estados Unidos. Era de navio, só que tinha uma parada no Brasil. Aí, no que ele parou no Brasil, ele gostou. Aí ele resolveu ficar aqui, ainda bem. Que sorte, Que sorte a nossa. E aí, a partir daí, ele começou a ensinar para ocidentais, então teve essa abertura. Então, o cinema divulgou muito, muita gente começou a procurar e tal. E nisso, o mestre Chan começou a espalhar pelo Brasil o Shaolin do Norte, né? Assim, a gente não tem dados oficiais, mas provavelmente o estilo mais praticado no Brasil é o Shaolin do Norte. E então, o segundo professor formado pelo mestre Chan, que é o mestre Li Chun-de, ele foi designado mesmo a dar aula na região sul do país. A história dele também é fantástica, assim. Ele foi para lá a convite de um empresário que montou uma academia de arte marcial e estava nesse boom, e ele montou uma academia que tinha karatê, tinha judô, e pegava os maiores mestres e dava aula nessa academia. Aí o mestre Li foi dar aula lá. E o mestre Li dava aula em Porto Alegre, em Curitiba e em Florianópolis. Ao mesmo tempo, ele dava aula, aí pegava um ônibus, chegava, dava aula e voltava. Dormia, ficava assim. Ele quase que morava assim, ou na academia dando aula ou no ônibus. Então, assim, ele fez um trabalho de divulgação assim, hercúleo mesmo, sabe? Que negócio impressionante. Eu, pessoalmente, atribuo assim, a maior parte dessa difusão do Shaolin do Norte ao mestre Li, assim, de trabalho de ir lá na cidade ensinar, ir lá na cidade ensinar e fomentar, criar instrutores, criar professores, e ele fazia esse mesmo movimento com os professores que ele formava. E aí um deles é o Edecir, que é o meu professor, que é o meu Shifu, meu pai marcial. Né? Então o meu mestre, o Fanto, ele é lá de São Francisco, lá quase da fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. E ele foi para Porto Alegre, aprendeu lá, aí acompanhou o mestre Li até Curitiba. E aí, quando ele já estava pronto para dar aula, ou quase isso, o mestre Li designou ele. Não, agora você vai dar aula no Mato Grosso do Sul, se não me engano. Mato Grosso do Sul, não lembro. E aí ele foi para lá. Então, o meu professor, o Fanto, ele deu aula no Mato Grosso, depois ele foi para Rio de Janeiro, teve uma passagem por Brasília. Em 1987, ele chegou aqui em Belo Horizonte. E ele que trouxe o Shaolin do Norte aqui para BH. Ele dá aula até hoje, né? Assim, é o melhor professor de Shaolin do Norte que tem aqui em Minas, sem dúvida, é ele. E ele tem uma história assim riquíssima também de já ter rodado dando aula quase no país inteiro, assim. Então, esse caminho, né, até chegar o Kung Fu aqui no Ocidente, ele passou por essa etapa de primeiro naquele círculo ali só entre os chineses, e aí teve essa influência da mídia muito grande, né, principalmente do cinema, mas aí depois veio os jogos eletrônicos ali, década de 90, naqueles arcades que tinham os movimentos de luta, e sempre tinha coisa de Kung Fu no meio. Então, assim, foi expandindo essa mídia cultural em cima do Kung Fu. E aí, então, o brasileiro começou a buscar muito isso. Então, assim, sempre tinha assim, encantava muita gente aquele seriado David Carradine, o seriado Kung Fu, né? Então, assim, aí você teve essa abertura nessa transição para cá, nas décadas finais do século XX para cá, que expandiu. Então, eu acho que aí, quando chegou nos anos 2000 já estava, assim,
realmente tudo espalhado já, especialmente Shaolin do Norte, mas tem outros estilos, lógico, no Brasil, que vieram com grandes mestres chineses também, né? Mas eu prefiro falar mais do Shaolin, que é onde eu tenho mais propriedade, assim. E aí você começou a praticar quando? Quando que foi a sua trajetória, assim? Ah, tá. Então, eu sempre também, quando era criança, achava legal esse negócio de Kung Fu, né? Via os personagens e tal, assim. Sempre, Você saía dando porrada nas coisas também quando acabava de ver o pois filme? é, Sessão aí da tarde? eu tinha esse hábito, assim, mas olha só, é um negócio que me incomoda, eu acho que vai me incomodar até o resto da vida, assim. Que eu não era muito bacana com meus irmãos e com meus primos, assim, não, sabe? Eu era bem agressivo. Bastante, assim, quando criança. Então eu dava um jeito de brigar sempre, sempre. E aí, assim, fui crescendo, assim, então não era uma criança muito bacana, assim, sabe? Tava treinando. Pô, desculpa aí o pessoal aí. Vou pedir desculpa o resto da vida isso. Mas a arte marcial te salvou, né? Então, E foi isso mesmo que aconteceu. Assim, quando eu tava com 14 anos, em 99, eu tava na escola e tal, na Escola Estadual de Ouro Preto, e aí eu vi um cartaz falando, Kung Fu. Como é que era o cartaz, gente? Tinha um dragão, o dragão que representa a nossa escola, o dragão imperial, aulas de Kung Fu e tal. Aí eu já falei, nossa, é isso aí que eu quero, assim, eu sempre achei legal, assim, eu quero ver esse negócio de Kung Fu aí. E aí só que era em Mariana, que é a cidade vizinha lá de Ouro Preto, né? E aí nessa época eu trabalhava como Jovens de Ouro lá. Jovens de Ouro é tipo um projeto que tem para, né, pessoal mais carente, que a gente trabalhava anotando placa de carro e vendendo estacionamento rotativo. Eu trabalhava nesse negócio. E eu lembro que era tipo assim, a mensalidade lá do Kung Fu era tipo R$50 e eu ganhava R$60 por mês. Uma coisa assim. E aí eu conversei com meus pais, falei assim, mas você vai lá pra Mariana. Era sábado a aula, era sábado de gente, que horas que era? De 3 a 6, eram 3 horas de aula, assim. E você vai pra lá, aí você vai gastar seu salário todo. Vou, acho que vai ser legal. Então, fui lá, fiz uma aula experimental, voltei apaixonado com o negócio. Falei assim, nossa, isso é muito bom, é isso que eu quero fazer. Eu fiquei tão ansioso pra próxima aula que eu tive uma febre, assim, violenta, e eu não consegui treinar no outro sábado, de tão ansioso que eu fiquei. Mas aí depois disso, aí eu fui, então assim, a partir do dia 31 de outubro de 99, que eu comecei a treinar por conta desse contexto lá em Mariana, e era com o professor Fanto, com o meu mestre. Ele saía daqui de Belo Horizonte, todo sábado ia lá, dava aula, graças ao Valtinho, que era um empresário que tinha lá em Mariana, que ele também era um entusiasta de arte marcial, e ele fazia questão de levar o professor para lá, dar aula especialmente pro filho dele, pro Fred, sabe? E graças ao Valtinho, tinha eu tive esse acesso, assim, tanto é que depois, quando eu saí do Jovens de Ouro, e eu não tinha mais dinheiro para pagar, ele, não, tudo bem, continua vindo aqui treinar e tal, não, que você tiver condição de novo, você continua pagando, mas ele deixou eu treinar, assim, foi um cara muito, muito importante, assim. E aí eu treinava com o Fanto todo sábado. E aí, a partir daí, eu já mudei meu comportamento, assim. Aí eu comecei a perceber essas coisas que eu falo, assim. Às vezes a gente fala, assim, parece clichê, né? De, não, mas faz arte marcial que você vai ficar tranquilo. Mas é verdade mesmo, assim. Tipo, eu vivenciei isso e eu percebi essa mudança grande, assim, através desse autoconhecimento, de vivenciar muito. Lógico que eu errei, vacilei pra caramba nos treinos, né, e tal. Nossa senhora, eu já levei muita surra, assim, do professor, não de literalmente, mas assim, de achar uma coisa, ele vinha e me mostrava uma coisa completamente diferente. E assim, poxa vida, como assim eu agia dessa forma? E eu fui me confrontando, principalmente, né, ao longo desse tempo. Então, aí até mais ou menos ali, então comecei em 99, fiquei em Ouro Preto treinando, aí aconteceu um fato de que o professor parou de ir em Mariana, e aí não acabaram-se as aulas lá. E aí nisso eu passei no Cefet de lá, na época era Cefet, hoje é FMG. E aí, só que eu era tão alucinado com o negócio que eu ficava treinando as coisas, mesmo sem ter aula, eu gostava de treinar, eu treinava bastante, assim. E aí, alguns colegas meus do Cefet me viam treinando e começavam a achar, nossa, que legal, assim. E aí, eu comecei a ensinar. Lógico que não sabia patavina de nada, assim. Tinha 2 anos que eu treinava, não sabia nada. Mas eu era tão
negócio com ele, assim, adolescente também, todo empolgado, né? Aí eu comecei a formar um pequeno grupo, assim, de colegas que também achavam interessante. E aí a gente conseguiu montar uma quantidade, né, razoável de pessoas para trazer o professor para lá. Então ele começou a ir aos domingos lá no Cefet e dar aula. E aí eu tinha uma relação muito boa com meus professores do Cefet, com o pessoal da educação física, e eu consegui acesso à sala de ginástica. Então, nos fins de semana, eu consegui achar a chave da sala de ginástica. Eu nem sei como que o pessoal emprestava a chave da sala de ginástica para ter esses treinos. Antigamente não, no início de 2000, olha que doideira. Acontecia isso. Então, assim, mas eu acho que a intenção era tão boa que não tinha barreira, sabe? E aí começou a formar um grupo lá. E esse grupo existe até hoje. Então, você tem uma oficina lá, é o único IF que tem uma equipe de Kung Fu que perdura até hoje. Assim, é meio que faz parte já dessa escola lá, sabe? E a gente foi construindo. Então, durante o meu ensino médio, eu fiquei lá e eu ajudava o professor, ele dava aula no fim de semana e eu comecei a dar aulas durante a semana para manter a turma, e a gente foi crescendo, a gente foi uma equipe muito forte de competição aqui em Minas Gerais. A gente já teve aluno que já foi competindo de mundial, de campeonato brasileiro e tal, um monte de coisa a partir desse movimento que surgiu né, assim, das pessoas que gostavam disso. E eu sempre, né, muito movido por isso. E aí o Kung Fu me levou a querer fazer educação física. Então, hoje eu sou profissional de educação física por causa do Kung Fu, porque eu era atleta na época, eu competia, não sei o que. Eu falei, vou fazer educação física. Na época eu tinha essa visão, né? Porque na minha família não tinha ninguém formado em universidade. Assim, a visão, né, que a gente tinha lá era assim, mais simples, assim, não, se formar o ensino médio já tá bom. Eu ter entrado no Cefet já foi um milagre, assim. Aí eu falei, não, agora eu quero ir para a universidade. Pra quê, Thiago? Você já faz o trem aqui? Né? Assim, não, mas eu vou fazer porque eu quero fazer educação física. Porque olha só, na época o meu sonho era ser professor da seleção brasileira de Kung Fu. Esse era o meu sonho. E aí eu falei, vou entrar na educação física para isso. Então eu entrei na educação física, e aí eu fui meio que direcionando todos, né, a minha graduação, sempre associando ao Kung Fu, né? Então, assim, a parte, né, que a gente estuda de biologia, eu sempre trazia o Kung Fu. A parte que a gente estudava da parte de humanos, trazia para o Kung Fu. Então, assim, eu fui expandindo tudo, querendo estudar mais essa prática que me encantava tanto, né? Bom, acabou que eu não virei técnico da seleção brasileira, mas continuei dando aula, assim, que é uma coisa que eu amo, assim, até hoje. Então, desde que eu me formei, desde antes, na verdade, né, então eu sempre trabalho dando aulas de Kung Fu. Então, assim, a minha trajetória, desde quando eu conheci o Kung Fu, o Kung Fu meio que foi balizando a minha vida, assim. E aqui em Belo Horizonte eu passei por vários lugares para dar aula. Então, já trabalhei como professor, já trabalhei em academia de musculação com Kung Fu, já trabalhei em academia de Taekwondo, já trabalhei aqui no Cultural Manu, aqui fiz uma turma de crianças, fiz uma turma de adultos, que foi uma experiência muito bacana. Então, assim, eu fui meio que sendo levado e levando o Kung Fu nessa trajetória da minha vida. Talvez você pode virar médico da seleção, né? Você tá fazendo medicina. Quem sabe, né? Já posso conjugar. Você nunca deixou de ser atleta também, né? Assim, você continuou competindo durante um bom tempo, né? Sim, continuei competindo durante um tempo. Aí conciliar com a faculdade foi complicado. Aí eu fiquei um tempo parado, aí depois eu voltei. Aí eu sou muito envolvido com a competição, mas aí eu fui mais pro lado técnico mesmo. Eu gosto de, né? Então, às vezes eu vou como árbitro mesmo, atuar. Então, assim, eu fiquei mais envolvido, assim, nessa parte quando se trata de competição. Engraçado você falar do negócio da medicina, assim, eu entrei na medicina também por causa do Kung Fu. Olha que doideira. Sim, porque antes eu tinha essa visão mais de desempenho, né, de melhorar e tal, não sei o quê. E hoje em dia eu vejo a arte marcial nesse campo da cura mesmo, assim, nesse campo de promover uma saúde de uma forma muito ampla. E óbvio que não é só a arte marcial que proporciona isso, tem todo um contexto em volta, mas me abriu os olhos para isso, sabe? Então, assim, eu fui muito por conta disso também, sabe? Então, eu fui para medicina e o Kung Fu também foi me levando. E aí eu levo o Kung Fu comigo também para a graduação da medicina também. Eu sempre dou um jeito de colocar o Kung Fu no meio. Já que você está estudando medicina, tem alguma... tudo hoje a gente fala em comprovação científica, né? Uhum. Tem alguma comprovação científica, por exemplo, do Tai Chi? Eu já ouvi falar muito sobre a ansiedade, né? Que
que ajuda Sim, muito sim. por causa dos movimentos mais lentos e tal. É, Tem algum estudo sobre isso? Você sabe dizer? tem bastante. Nos últimos anos está aparecendo muitos artigos. Inclusive pela Faculdade de Medicina de Harvard, eles têm uma publicação periódica que eles vão elencando práticas que são boas, né? E o Tai Chi é considerado uma das 5 melhores práticas para qualquer ser humano, assim. Então, assim, todo mundo deve fazer Tai Chi, assim. Eles sempre sugerem fazer 2, né? A Tai Chi conjugado com uma outra, né? Então, e eles fizeram uma publicação só sobre o Tai Chi, só sobre o benefício de Tai Chi. Inclusive, eu estou participando de uma iniciação científica que é para tratar justamente do efeito do Tai Chi na ansiedade, né? Então, assim, a meditação ela já tem um impacto muito grande na ansiedade, né? Eu acho que, principalmente, depois dessa quarentena mais pesada, né, que muitos, né, precisaram fazer, a pandemia deu um choque muito grande assim, na população, do ponto de vista mental. Eu acho que jogou uma lente de aumento assim, nos problemas, eclodiram muitas coisas que talvez demorassem mais tempo para aparecer. E muita gente hoje em dia me procura para aula de Tai Chi por conta disso. Então, assim, eu acho que já está bem difundido essa noção de que se eu me concentrar, se eu tentar trabalhar minha respiração, eu posso melhorar a minha ansiedade. Eu acho que isso foi uma coisa positiva que discutiu-se bastante. E o Tai Chi, ele é muito isso, sabe? Você precisa demais disso. Mas não só o Tai Chi, Kung Fu de uma forma geral. Só que o Tai Chi ele é mais em voga nisso, né? Então, acho que a gente tem que dialogar mais assim mesmo, porque é o que está mais, assim, difundido, né? Então, a arte marcial, de uma forma geral, ela tem muita comprovação científica e está cada vez aumentando mais, assim, e a gente, pesquisando nas bases de dados, a cada ano que passa, assim, está dobrando a quantidade de artigos publicados com essa temática do Tai Chi associado não só à saúde mental, mas também a diversos outros cuidados com a saúde. Por exemplo, o trabalho de força em idosos, que é um negócio assim, que eu acho que é assim, uma coisa fundamental, que assim, que todo mundo tem que fazer exercício para ganhar força. Ser forte, não ser musculoso, mas ser forte é uma coisa que é importante para a saúde e para a autonomia. Então, você vai chegando a uma certa idade, que você vai perdendo a manutenção da sua massa muscular, consequentemente, sua massa óssea também ela vai ficando mais frágil. E você manter-se forte, você mantém os ossos mais fortes. E a queda em idosos, ela é uma das maiores causas assim, de incapacitação para o dia a dia. E aí leva a depressão, aí a pessoa leva um tombo, aí quebra o fêmur. Aí não tem como recuperar. Aí ela vai ficar acamada. Ela vai entrando num estado de depressão e aí isso daí pode gerar uma série de doenças. Ela está acamada, ela pode agravar uma diabetes, por exemplo, pode agravar uma série de coisas. Então, assim, o Tai Chi ele vai entrar também nessa parte. Pode ser de uma forma indireta, mas também direta, que vai deixar a pessoa mais forte, vai melhorar o equilíbrio dela e vai evitar potencialmente que ela tenha eventos de queda que pode prejudicar a vida dela para sempre, sabe? Então, assim, e a arte marcial, além de trazer essa parte da meditação, de tratar isso, você tem isso que você falou, né? Qualquer atividade física é bom. Sim, é bom, porém, eu gosto de salientar que quando bem orientado, sabe? Assim, é qualquer coisa que se você faz de forma errada, assim, ela pode ser benéfica, mas tem a mesma chance de ser maléfica, sabe? Só de você sair de casa e fazer uma caminhada é muito bom. É muito bom, só que se você for bem orientado, aquele ali vai ser multiplicado, sabe? Otimizar. Isso, vai otimizar sempre. Então, quando for procurar uma arte marcial para melhoria da saúde, seja ela física, seja, sei lá, por questão que você acha legal, sabe? Você gosta do personagem do desenho, você quer fazer aqueles movimentos. A postura também, né? A questão da coluna. Você pode procurar por N fatores, assim, sendo bem orientado, os benefícios eles vão abrir um leque. Não vai ser só força, não vai ser só flexibilidade, não vai ser só equilíbrio, não vai ser só a concentração, não vai ser só a postura diante da vida, não vai ser só o autoconhecimento, esse contato com o espiritual que é de cada um, mas que pode acontecer com a pessoa. Então, assim, é um leque muito grande. Um pacote de benefícios, sim, né? sim. O que eu acho mais, assim, leigo de novo, né? Surreal no Tai Chi é que você vê ali os movimentos, parecendo que, né?
câmera lenta e quando a pessoa acaba, ela tá pingando suor. Sim. Será que seria essa movimentação da energia aí do Ki também que faz isso? Tem vários mecanismos ali. Quando a gente vê a pessoa fazendo tai chi, você vê ela fazendo suave, na verdade é a parte de cima que tá suave. A perna ela faz muita força no tai chi. Você tem que ter um embasamento muito forte. Então assim, a perna ela tá trabalhando bastante. E quando você vai fazer um movimento lento, exige muita força, exige muito equilíbrio, e aquilo ali cansa pra caramba, sabe? E também, aproveitando até para desmistificar um pouco, a prática do tai chi, ela não é só lenta. Popularizou-se e difundiu-se essa prática totalmente lenta, porque eu é passo uma na forma hora de... que tá lento. Mas assim, o que acontece? As escolas de arte marcial, elas priorizaram isso mesmo. Então, existem linhagens que é só devagar mesmo. Assim. Não tá errado, não é que é ruim, mas não é o todo. O tai chi, você faz uma parte lenta, tem inclusive orientação para treinar. Quanto mais lento, melhor. Quanto mais devagar você conseguir, vai ser melhor. Porque é mais difícil você manter a concentração e tal. Então você vai exigindo mais da sua mente. Mas também você tem que treinar rápido. Mas também você tem que treinar com explosão. Porque a energia, ela não é só de um jeito, né? Yin Yang, né? Você tem que saber transitar nos dois. Você tem que ter a energia Yin, receptiva, de saber conduzir. Mas você também tem que ter energia Yang. Senão, esse desequilíbrio faz ficar ruim a arte, né? Fica faltando, né? E tem os exercícios preparatórios também, né? Tipo, é Liangun que fala, não sei, né? Tem o Liankun, que é muito legal, que é difundido, especialmente é como uma prática integrativa dentro do SUS. A maioria dos postos de saúde aqui em Belo Horizonte, né, oferecem essa prática. O Liankun, ele é um conjunto de técnicas assim que foi elaborado na década de 70, que bebeu da fonte de vários exercícios chineses terapêuticos, né, de Qigong, de arte marcial também, e montou um grupo ali que seria de fácil transmissão, de fácil assimilação e que com altos benefícios. Mas assim, você tem vários exercícios, vários conjuntos. Você tem o Yin Jin Jin também, o Baduan Jin, que eles carregam essa coisa da terapia, do exercício para a saúde. Tem exercício que é para ser feito por pessoa acamada, para você ter ideia. Sabe? Tem variações assim super legais para a gente que está só sentado, sabe? Diversas pessoas, assim, diversas situações podem ter acesso a esses exercícios que constituem a base da arte marcial. Então, assim, é tipo como se fosse, sei lá, um aquecimento, uma preparação, um primeiro contato com a forma de se movimentar da cultura chinesa, que você vai evoluindo na complexidade, que aí você pode direcionar para a arte marcial. Então, qualquer arte marcial, escola marcial tradicional, você vai ter contato com esses exercícios, você vai ter, né, acesso a isso, e aí é um meio que foi um caminho para entender a técnica. Porque quando a gente vai aprender uma arte marcial de uma outra cultura, você está experimentando uma outra cultura. Então, o jeito de mexer é diferente. Então, assim, por mais que eu treine, por mais que eu me dedique, se você me ver fazendo e ver um chinês fazendo, você vai ver uma diferença discrepante. Assim, nossa senhora. Porque é cultural, ele vive aquilo, né? Assim, tá no jeito dele falar, tá no que ele come, tá no como ele observa a comida, tá no como ele conversa, como ele trata as pessoas. Aquilo tudo se manifesta no movimento, né? A gente é dito como o país do futebol, mas o que a gente tem diferente dos outros? Todo mundo o corpo humano é igual, mas por que aqui é diferente? Porque a nossa cultura, a nossa forma de lidar, a nossa forma, sabe, de tudo, de cozinhar, de tudo, vai se manifestar no movimento. E é isso que não se passa. Isso daí não tem jeito. É de quem vive aquilo, né? Então, quando você experimenta uma arte marcial chinesa, quando você vai... Então, assim, você vai vivenciar uma cultura diferente. Você vai vivenciar um jeito de mexer. Então, esses exercícios, eles fazem esse acesso. Então, quem faz o Liankun tem esse acesso, sabe? Assim, se prepara. Então, assim, até mesmo quando a gente convive com pessoas da comunidade chinesa, então, assim, a gente vai num jantar, quando a gente ia num jantar com o mestre Chan, a forma de se portar ali toda já remetia a coisas da cultura que a gente vê manifestado dentro da academia de Kung Fu, sabe? Seria uma forma de pedir licença ali para praticar, né? Talvez. Assim, é um contato com outro universo assim mesmo, que você tem que ir com muita cautela, sempre que é difícil, é complicado. Gradativamente. Isso. Que
que eu queria citar uma coisa que é muito importante, que é o cerne, assim, eu acho que do pensamento chinês no que se diz a transmissão de legado, que é o que a gente chama de Wudang. Wudang, traduzindo, seria tipo um código de ética. Seria uma forma de se portar dentro da escola marcial. Tem alguns filmes que retratam alguma coisa disso, assim, que é muito legal. Talvez vocês já devem ter visto, que tem lá a comunidade dos artistas marciais, aí chega um professor de fora, aí tem um duelo, vamos ver se você é bom mesmo, assim, sabe? Tem uns filmes que põem essa dramatização nesse negócio, mas o que é importante de entender é como se trata o outro, como você se porta perante o outro dentro do universo marcial. Quando vai ter aula, então aí cumprimenta, né, e faz esse gesto, né? O que significa esse gesto, né? Então, tem várias explicações, mas assim, eu tenho um poder de usar meu corpo, mas perante a sua presença, eu não vou usar. Isso quer dizer, um símbolo de assim, uma forma de falar assim, eu te respeito muito. Então assim, eu te respeito. Assim, então, só de você aprender esse cumprimento, você já sabe, já é diferente. Você já entra na academia, você tem que cumprimentar. A primeira coisa é o altar onde fica a foto dos mestres dos antepassados. Só isso já ensina muita coisa. Fala assim, respeita quem veio antes, respeita quem veio primeiro. Você só está aqui, você só tem acesso a essa técnica porque muita gente já dedicou a vida para isso, para você ter acesso a essa base, a esse suco que você está fazendo. Muita gente morreu para isso chegar até você. Então você tem que respeitar, sabe? Então, assim, lógico que não é tão de cara assim que fala, mas assim, só do gesto, se você vê alguém fazendo esse gesto, entrando na academia com reverência, cumprimentando o altar, conversando com os professores, conversando com os irmãos de treino mais velho, se portando dessa forma, aquilo ali já vai te afetar, sabe? Então, numa escola tradicional de Kung Fu, você tem esse código marcial que ele não é, olha que legal, ele não é assim, escrito, você tem que ser respeitoso, você tem que ser humilde, você tem que, sabe, assim, fica implícito na forma como acontece a aula, na forma como o professor vai te tratar, na forma como você vê os outros se tratando, sabe? E é esse legado que é assim, é como se fosse o coração, é o que mantém a arte marcial pulsando, porque é ela que agrega, é ela que faz esse ambiente familiar, é ela que faz com que você transmita aquilo de coração mesmo, você transmita aquilo por reverência, você fica honrado de ser uma ponte de quem veio há muito tempo atrás. E, poxa, você tá com esse conhecimento e na hora de passar, você tem que passar com muito respeito, você tem que passar com um carinho, com um amor muito grande, né? Respeitando todos aqueles que vieram. E justamente para quem você está ensinando, você não ensinar de qualquer jeito e para que aquela pessoa receba aquilo e não use de qualquer jeito aquilo também. Então você tem uma condução cultural só de vivenciar a aula, só de vivenciar essas questões, que, né, essa ponte de aprender o movimento não é só aprender o movimento, sabe? Tem muito mais coisa que isso. Não é só aprender um kati, não é só aprender a usar um facão, não é só aprender a usar um bastão. Aqueles movimentos eles estão imbuídos dessa cultura toda. Essa filosofia, né? É um aprendizado pela observação, né? Por essa energia da transmissão. Vivenciar isso, sabe? É muito bacana mesmo. Eu não sou um conhecedor profundo da cultura oriental, mas uma coisa que eu acho que é bem explícito a gente ver, né? É o respeito que eles têm pelas pessoas mais velhas ali, né? Isso eu acho que é uma coisa importantíssima, né? Sim, sim. E falta tanto, às vezes, no mundo, mas aqui no Brasil, que é onde a gente vive, o respeito com a pessoa idosa, né? Porque aquela pessoa ali, você tem que ter reverência, né? Porque ela desbravou tudo para que você estivesse aqui agora, né? A gente chega aí, tá tudo pronto. E quem que fez isso, né? Então acho que é o mínimo que a gente tem que ter. E a cultura oriental tem muito isso, né? A própria palavra Kung Fu, né? É assim, ela é uma habilidade que o cara só com tempo e dedicação. Então você vê alguém lá com 70, 80 anos, ele tem um Kung Fu de vida, né? Assim, o mestre Li, ele fala que Kung Fu é a arte de viver. Então, é até o título do livro do meu amigo aqui, do Roberto, que também é um grande amigo do mestre Li também. Então, assim, você conhece alguém
que viveu muito, ele tem um Kung Fu na vida. Então, assim, pra quem pratica Kung Fu, como assim você não consegue respeitar alguém que é mais velho? Ele tem Kung Fu. Um Kung Fu que eu não vou ter aquele Kung Fu que ele tem. De jeito nenhum. Eu vou ter o meu, mais lá pra frente. Só que ele já tá naquele ponto que um dia talvez eu chegue, sabe? Isso merece muito respeito, né? Você falou aí do livro, você quer dar uma passadinha sim, na literatura. Como é que a literatura ela é voltada, talvez para quem não conhece, pode pensar, vou aprender uns golpes aqui com os livros e tal, mas não, é uma filosofia mesmo, né? Bom, como a gente estava falando, assim, né, é vivenciar a escola, vivenciar o aprendizado. A transmissão do professor para o aluno, né, do mestre para o discípulo, tem essas sutilezas que você não consegue por outra mídia. Né, assim, você consegue copiar movimento de hoje em dia. Você tem YouTube, não sei se você pega lá, se você for uma pessoa com uma consciência corporal boa, você copia o movimento. Mas você não está aprendendo Kung Fu. Sabe? Assim, porque essa essência, o Buda, você não vai ter acesso a isso. A arte de viver. Você não vai conseguir ter isso. Tanto é que assim, a gente aprende mais no fora da aula do que na aula. Na aula você entende as técnicas, assim, de uma forma muito rudimentar. Mas convivendo com o mestre é que você vai aprender Kung Fu. Então, por exemplo, hoje eu vou visitar o meu professor Fanto. Eu vou lá visitar ele, eu vou lá treinar, eu treino, mas assim, o período que eu fico treinando dá 1 hora, mas eu passo a tarde inteira com ele. Eu converso, a gente, né, toma um café e tal, não sei o quê. Ali que tá o Kung Fu, sabe? A técnica, ela é importante, sim, porque é o que faz o vínculo. Mas essa vivência, esse experimentar, é igual a gente com quem a gente ama, né? Assim, a convivência com aquela pessoa que a gente passa alguma coisa, nem que ela pode não dizer nada. Você pode ficar sentado ali, pescando em silêncio com alguém querido, né? Um pai, um irmão, alguma coisa assim. Aquilo já tá passando alguma coisa que se você assistir pelo vídeo, você não vai pegar. Então a mesma coisa acontece com os livros. Teve uma época que tinha-se Kung Fu por correspondência, não sei o que, no boom do Kung Fu da década de 70 e 80. Você vai ver os movimentos, mas aquilo vai estar vazio, né? Então, o que a gente tem de literatura do Kung Fu, eu trouxe pouca coisa, tenho muito pouco mesmo, não sou um estudioso, eu sou mais um vivenciador, assim, se pode-se dizer isso, do Kung Fu. E aí eu queria indicar esse livro aqui, que é, tipo, uma breve história do Kung Fu. Ele é muito simples e ele tem informações embasadas mesmo, historiográficas. Ele separa muito de mitos do Kung Fu, dessas coisas de, você faz Kung Fu, então solta uma bola de fogo, sai dando mortal, não sei o quê, e eu sei mito o tigre, eu sei, sabe, toda essa mistificação que ficou em cima do Kung Fu, que eu acho que é prejudicial para a arte. Ele separa muito bem, mostra a história desde 5.000 anos atrás, como que foi se constituindo. Ele passa por esses fenômenos midiáticos, como que influenciou na visão nossa da arte marcial, e vai destacando o que é importante, o que não é, o que de lenda é da China mesmo, que é da cultura chinesa. Você trazer personagens lendários mesmo, assim, que eles não existem, mas eles personificam aquilo para ensinar alguma coisa. Né? Então, não confundir com se aquela pessoa realmente tivesse existido. Então, é um livro muito legal, assim, para ter um contato. Seria o primeiro ali, talvez, assim. Com Kung Fu de uma forma geral, eu recomendo, muito legal. Aí, quem quiser estudar um pouco mais, principalmente aí da história do Shaolin, tem esse aqui que é o Mosteiro de Shaolin, do Mei Shahar, que ele é um estudioso da Faculdade de Israel, se eu não me engano, e ele fez uma pesquisa sobre o Mosteiro de Shaolin é fruto do doutorado, ou do pós-doutorado dele, acho que do doutorado dele, que ele veio com a seguinte questão: como que um templo budista, que prega a paz, o budismo é a paz, né, assim, a grande referência de arte marcial que a gente tem, né? É muito paradoxal. E aí ele vai falando de todo a história do templo, as referências que aconteciam no templo Shaolin, que a gente tem a ideia que lá no templo Shaolin você tem os monges meditando e aí magicamente essa técnica aqui eu congelo a pessoa, essa técnica aqui eu mato com um dedo só, não sei o que, igual aquela brincadeira do Kung Fu Panda que tem do dedinho, que paralisa do cara, né, assim, poxa, não foi assim,
é um local múltiplo, como qualquer outro, que está assim, sendo afetado pelos governos que foram passando. Então, se dependeu de muita aliança política para poder existir, foi destruído por questões políticas, recebia não só pessoas que queriam a iluminação, mas recebia bandido, recebia ex-militar, né? Recebia de tudo ali, assim, pessoas desiludidas com a vida. Um monte de gente procurava essa busca, aristocratas que queriam estudar. Então ali virou um centro de convergência mais por questões políticas e importância geográfica, que levou um monte de gente a levar esse conhecimento de arte marcial para lá e discutir lá dentro, e desafiava os monges lá, os próprios monges saíam de lá para participar de batalhas. Então assim, tem muita história legal nesse livro, é muito bacana. Conta também dessa como que os monges acharam uma forma de porque os monges budistas, eles são vegetarianos, né? Mas eles descobriram uma forma de justificar o uso para comer carne, para poder lutar, sabe? Então, assim, para poder melhorar o preparo físico. Então, tem um deus que é indiano, que vai e ensina a técnica do bastão, mas ele come carne. Então, os que treinavam com bastão podiam comer carne, porque foi autorizado, sabe, por essa divindade. Então, assim, tem muita coisa bacana, assim, que mostra como que foi construída essa narrativa dentro do mosteiro de Shaolin. Essa imagem que a gente tem do mosteiro ser aquele lugar iluminado e lá é um lugar que o pessoal aprendia a lutar e tal. Como que isso se deu, né? Tem esse livro aqui que é na verdade, esse livro aqui do Rodrigo, do Roberto, ele é um compilado de textos que ele escreveu para os alunos dele. Como se fosse apostilas, assim, para entender o que é a arte marcial chinesa do Shaolin do Norte dentro da academia dele. Então isso aqui é muito específico da academia dele, ele dá aula lá em Porto Alegre, então assim, é muito específico da academia dele. Eu não sei se é possível adquirir, mas se alguém, né, tiver interesse, assim, é legal procurar, assim, que tem umas coisas muito bacanas que ele escreve, que é quase que como se você fosse entrar numa academia, o que você precisa saber de Shaolin do Norte para poder começar a treinar, sabe? Mas isso é muito específico da academia dele lá de Porto Alegre, né? Não se replica às outras escolas, né? Mas assim, só para dar uma ideia. E aqui eu trouxe 2 livros do Mestre Shan, que é o Mestre Shan Kowei, né? Esse livro que é mais antigo, que ele fez de uma forma de um kati, do nosso estilo. E esse aqui que ele fez específico do Tai Chi, do Yang tradicional, da linhagem dele. Porque o que acontece? Dentro das linhagens, das diversas linhagens do Tai Chi, essa que ele trouxe para cá, para o Brasil, como ele saiu da China, foi para Hong Kong e veio direto para cá, não sofreu muita influência depois da Revolução Cultural. Então você tem uma manifestação muito próxima que era praticada, né, das linhagens mais antigas do Yang, que é muito legal, assim. Então quem tiver interesse por praticar Tai Chi, assim, quiser ver um pouco mais, né, das origens, assim, esse livro tem uma parte de filosofia muito legal, orientações para a prática, mas ele serve mais como um guia para quem já pratica o estilo Yang tradicional. Porque ele é feito de uma linguagem que só para quem pratica que consegue entender. Tipo, não dá para você aprender por aqui. Nenhum desses livros aqui você vai aprender nada de Kung Fu, de técnica pela leitura. É mais investigação mesmo, histórica e tal. Né? Então, é mais para quem já pratica. Mas esse livro é muito legal para quem quiser conhecer a história do Mestre Shan. Conta a história da vida dele, que é a história de filme, a vida dele. Ele começou a treinar com 4 anos de idade. Isso é igual ao filme, copiando o mestre da vila dele que ensinava, não podia ver, ninguém podia ver, que era secreto. Ele com 4 anos via e repetia os movimentos. Vocês imaginam, com 4 anos, você sabe, assim, então ele era, né, infelizmente ele faleceu no início desse ano, em março, né, e o Mestre Shan, ele tinha uma capacidade, assim, ele tinha uma presença que é um negócio, assim, de outro mundo, assim, de chegar e preencher o espaço, assim. Você vê que junto com ele vinham uns 20 mestres, assim, juntos, sabe? Acompanhando ele, porque né, a presença dele era realmente muito impactante, assim. Então, tem a história dele, que é muito legal. Tem o básico do Tai Chi, assim. Mas, assim, material de Tai Chi, você consegue achar muito fácil. Tem material muito legal na internet mesmo, assim, que dá para procurar. Você estudou com o Mestre Shan, né? Você ia a São Paulo fazer as formações lá com ele? Sim. Além de treinar com o meu professor Fanto, né? Que é o meu Shifu,
Eu treinei com o Mestre Li também. Eu tive a felicidade de morar com o Mestre Li durante quase um ano. Nós dois dividimos uma casa aqui em Belo Horizonte. E aí o que acontecia, que era aquele aprendizado do Kung Fu fora da técnica, assim, né? Eu chegava do trabalho e tal, aí a gente ia treinar numa praça, ali no Santa Teresa. E aí depois a gente ia madrugada dentro conversando de tudo que você imagina, assim. Então, assim, eu tive uma vivência muito legal com o Mestre Li. Privilégio, Assim, né? é um privilégio. Aí essa parte que eu falo, assim, essa parte também da minha história é igual de filme também. Parece igual de filme. O mestre Fanto seria seu pai marcial, Pai que marcial. é o Shifu, né? Isso. E ele seria o seu avô marcial, seria isso? Aí o Mestre Li é meu avô marcial e ele é meu bisavô marcial. Ah, ele seria o bisavô. É meu bisavô. Que o Mestre Chan, Li, o Mestre Chan foi mestre do Mestre Li. E o que Mestre foi Li, mestre do Mestre Fanto. do Fanto. E aí, então ele, meu bisavô. Aí eu ia treinar com o Mestre Chan de tempo em tempo, ficava alguns dias na academia. Aí aí é uma coisa espiritual, um retiro espiritual mesmo. Eu ia pra lá, marcava uns 10 dias assim, inclusive desde que estourou a pandemia eu não voltei lá. Preciso voltar. 10 dias, assim, treinando de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, assim, só vivendo, é isso mesmo, sabe? Então aí... Dormindo na academia, né? Dormindo na academia. Então eu já acordava treinando, dormia treinando. Tá melhor que os professores lá que dormiam no ônibus, né? Pelo menos é no tatamezinho lá, tranquilo. Você falou desse livro aqui, sobre as lendas. Eu vou ter que te perguntar, porque nessa vivência de tantos anos que você já tem, né, das artes marciais, o que você já ouviu, que você acha assim que é mais impressionante que um cara com Kung Fu de anos, né, consegue fazer, que é uma coisa assim considerada bem inacreditável. Assim, ou às vezes até assim, nos filmes a gente via lá que o cara às vezes quebrava uma parede. Eu lembro de um filme que eu assistia que tinha um ator, Tang Po, não sei se você lembra dele. Não, ele era careca, mas tinha uma mecha. Assim. Lógico, filme, né? Ele quebrava uma pilastra de concreto com a canela, Com a canela, né? Tal. Mas assim, de verdade mesmo, você já ouviu alguma coisa assim impressionante? Assim, que você falou, tem não? sim. Dentro da linha do Qigong, né, que é treinamento de energia, que você aprende a sentir, a treinar o corpo e a proteger o corpo para treinamentos mais duros, assim. Então, o Qigong, ele como se protegesse você, porque, né, a energia ela fica harmônica, distribuída de uma forma igual, circulando de uma forma natural, que é como se essa energia protegesse seu corpo para você fazer treinamentos mais duros. Então, isso de quebrar as coisas com a palma da mão, de entortar a lança na ponta da garganta, isso daí isso fácil mesmo. Isso é possível. Sim. O Mestre Fanto tem o Mestre Fanto, ele já saiu naquela revista super interessante como um dos grandes praticantes de Qigong do Brasil. Ele faz umas coisas incríveis. Se vocês procurarem no YouTube aí, Mestre Fanto, vocês vão ver. Tem um negócio de lança assim na garganta, né? Aquela técnica, tem uma técnica chamada camisa de ferro, existe? Isso, sim. Ela é inclusive a técnica mais famosa do estilo Shaolin do Norte. Tem um conjunto de técnicas que a gente chama de pequeno sino de ouro, que são 18 técnicas de respiração que você vai aprendendo aos poucos, aprimorando, que servem para você conseguir fazer esses treinamentos mais pesados. Esse é o tesouro do tesouro, sabe? Esse daí, aprender o pequeno sino de ouro, ele é assim, cuida da sua saúde de uma forma fantástica, assim, e te prepara para treinos mais intensos, não de uma forma física, assim, exaustiva que a gente está acostumado na ciência ocidental de preparo físico, mas de respiração, de concentração, sabe? É uma vivência assim, muito, muito diferente assim, de qualquer coisa que eu experimentei de técnica de treino. Então é muito legal. Então quem pratica não só o Qigong terapêutico para cuidar da saúde, mas aí você tem essa parte do Qigong marcial. Então o Mestre Fanto, ele faz essas coisas. Uma das coisas que eu acho mais impressionante que ele faz é assim, ele põe 3 tijolos assim e fala assim, vou quebrar o do meio, bate no de cima assim, do meio e quebra, com a palma da mão assim, e com pilhas maiores também. Quero quebrar isso, aí bate assim. É um controle, assim, um refinamento da técnica, assim. Direcionamento do Qi, né, da energia. Que ele, assim, é aquilo que a gente falou, né? A intenção, a vontade e a energia, assim, elas corroboram
para um refinamento de técnica, assim, num nível, nossa, assim, muito, muito sutil, assim, que é impressionante, né? Nesse livro aqui do Mestre Shan, tem as histórias do Mestre Shan de cura. Tá muito atrelado à medicina chinesa com a prática marcial. Então, assim, tudo na cultura chinesa é tudo misturado. Aí, o que eu falei antes, que no Ocidente a gente meio que separa, no Oriente é tudo a mesma coisa, assim. Então, a técnica que você usa para fazer sua comida é a mesma da medicina chinesa, que é a mesma de fazer exercício, que é a de organizar a casa. Então, assim, tudo uma coisa Vai só. trabalhar os meridianos, né, da medicina chinesa, né, fazer a energia circular por esses canais de energia. Sim. Então, o Kung Fu e o Tai Chi, eles trazem muitos benefícios para a saúde, igual você falou, né, de força muscular, reeducação postural. Então, a pessoa vai melhorar a coluna dela, a saúde das articulações, Sim, a sim. vitalidade dos órgãos, né? Sim, a lista de benefícios, assim, é muito gigante, grande. porque além de ser uma prática física muito segura, pouquíssimo, não tem lesão, assim, se você não está no nível de competição, assim, é muito difícil se lesionar. Então, assim, é muito segura a prática, ela respeita muito o praticante, né? Então, assim, desse ponto de vista físico, ela é muito completa mesmo. Trabalha tanto força, a parte anaeróbica quanto a parte aeróbica. Você tem a flexibilidade que é exigida, a mobilidade, que hoje em dia agora está mais na moda, fazer treino de mobilidade, né? Então, assim, você tem que ser móvel, as articulações, elas ficam mais saudáveis, porque elas se movem mais mesmo, né? Em ângulos diversos que a gente não está acostumado a mexer no dia a dia. Então, você fica com as articulações mais lubrificadas, né? Então, assim, tem uma série de benefícios fisiológicos mesmo, que essas práticas controladas, assim, controladas, assim, bem orientadas, elas, assim, é um tesouro mesmo. Com certeza, previne essas doenças degenerativas, né, neurológicas, né, que melhora a memória, a concentração. Sim. Uma das coisas, assim, do pouco que eu sei, é o trabalho, por exemplo, dos exercícios, por eles terem movimentos bilaterais, alternados, eles estimulam, né, a formação de sinapses e estimulam os dois hemisférios cerebrais. Então, por exemplo, problemas como Alzheimer, mal de Parkinson, né, a pessoa que pratica Tai Chi, Kung Fu, né, Kung Fu e Tai Chi, e associada a outras práticas, ela vai estar prevenindo esses problemas também. Sim, né? potencializa demais essa prevenção. Tem artigos sobre Parkinson com Tai Chi, auxiliando no tratamento, sabe? E realmente, assim, o Kung Fu ele tem uma forma de movimentar que ela é complexa porque é bilateral e às vezes você faz coisas, às vezes você tá com uma arma diferente, você tá com uma corrente numa mão, tá com um facão na outra. Sabe, assim, é uma cognição que você tem que ir elaborando, assim, que quanto mais você vai avançando, e é infinito, assim, sempre vai ter uma coisa nova para aprender, para aprimorar, e aí vai estimulando mesmo, assim, é uma ginástica cerebral também, assim, né? E quando você pratica em dupla, que tem formas em dupla, que é combinado, tem a própria luta mesmo, que você vai lutar com alguém, você tem que criar movimentos ali de improviso dentro do seu arcabouço técnico, que exige um raciocínio, né? A gente tem essa ideia de que lutador é meio assim, não, a luta é um exercício de xadrez assim, mental muito grande. Qualquer arte marcial é assim. Você precisa ler, você precisa interpretar o que o oponente está fazendo, e encaixar o movimento certo na hora certa. Tem a questão do tempo, sabe? Então, assim, tudo isso para a formação cerebral é muito bom. Bacana. Eu acho que mais uma aula aqui, né, Paulo? Bom demais, né? Só agradecer aí. Não aprendi demais sobre Kung Fu e a Tai gente não Chi. falou, assim, nem 1%, né, do que tão rico que é, né? É muita coisa mesmo. E eu sei muito pouco, assim, não sou um estudioso, assim, né? Ainda tem pessoas assim que são estudiosas assim profundas do assunto que provavelmente poderiam falar. Eu sou mais assim, um grande apaixonado mesmo pelo negócio. Então, E você ainda dá aulas, ainda tem agenda, assim, para se as pessoas procurarem, né? Nós vamos deixar lá, né, grande a Zé? gente vai deixar lá. O arroba, né? Você dá aula aqui em Belo Horizonte? Atualmente, aí, por conta desse negócio da graduação... Você não tá dormindo na academia, mas não. Não. Por conta desse negócio da graduação em medicina, então o meu horário fica meio apertado, aí agora eu tô dando aula só particular. Porque eu consigo negociar o horário com o aluno, aí fica mais flexível. Então, nessa pandemia aí você deu muita aula online? Como é que aula é? Online. Como é que foi essa virada de chave aí pra você? Nossa, assim, foi muito legal, foi surpreendente, na verdade, assim, que
eu achava que não ia ser possível passar, sabe, de forma online, mas eu aprendi que é possível sim. E lógico que tem algumas coisas que não dá, assim, tipo exercício em dupla. Se a pessoa está muito interessada na parte de autodefesa, fica mais complicado, assim, mas os movimentos, ter esse contato, sabe, pegar essa parte da convivência, entender os movimentos, assim, é possível online também, assim. Eu fiquei surpreso, assim, eu achei que eu tinha um certo preconceito, falar assim, acho que esse negócio de online não vai dar certo, mas foi até legal, assim, foi uma experiência boa. Eu tive que aprender a dar aula online, assim, aparato tecnológico, né, igual você tem que, um monte de coisa que a gente tem que aprender, e também, assim, a orientar o aluno num espaço que você não está lá, que você não pode simplesmente mostrar, você tem que orientar muito verbalmente, né, então foi uma experiência muito bacana, assim, eu achei, então, assim, e funciona, dá para fazer sim. A gente vai se adequando, né? Sim. Eu queria ver com você, Thiago, antes da gente finalizar, a gente tem umas perguntas do pessoal lá do sim. Instagram. Inclusive, já de cara aqui agradecer quem participou, mandando as dúvidas lá pra gente, né? Isso nos ajuda, mostra que a gente tá iniciando aí no caminho certo, né? E muito obrigado. Sempre a gente vai disponibilizar essa caixa de perguntas lá no Instagram. Toda vez que a gente for ter o privilégio de trazer uma pessoa como o Thiago aqui para nos ajudar aqui, nos contar suas experiências. Então a gente agradece muito. Eu vou começar aqui com uma pergunta do @colegião_. Quais foram suas inspirações para começar a praticar as artes marciais, Thiago? Bom, o meu pai, ele gostava de filmes, né, principalmente do Bruce Lee, assim, eu acho que ele, né, tendo ouvido e visto algumas coisas com ele, assim, me influenciou. E eu acho que eu nunca tive uma ideia do que era Kung Fu, sabe, assim, era uma coisa muito distante. Então, a influência que eu tive, ela foi mais midiática mesmo, né, do meu pai ter falado Kung Fu, né, de ter meu pai tinha um livrinho que ensinava Kung Fu, esses antigos, daí de ouro, eu acho que tinha umas edições disso, que eu achava bacana, mas era uma coisa muito distante para mim. Então, assim, eu nunca tinha eu quero aprender Kung Fu, sabe? Foi no dia que eu vi que tinha, vai ter, eu quero ir, entendeu? Foi uma coisa bem assim de sopetão, e quando eu vi, eu falei, eu vou querer. Eu acho que eu tive muita influência para me manter no caminho, não tanto para iniciar. Acho que pela idade mesmo, assim, a gente quer experimentar as coisas, né? Mas para me manter no caminho, eu acho que o Kung Fu ele foi desafiador demais, né? Então, assim, eu tive inspirações, né, assim, dentro de casa, né, meus pais e tal, assim, que eles, né, pela história de vida, né, e do meu professor, obviamente, que eu via ele. Então, assim, o meu contato com o Kung Fu foi com o Fanto, né, com o professor Fanto. Então, ele me inspirou a continuar, e aí eu fui conhecendo o Kung Fu a partir disso e me aprimorando. Então, acho que talvez esse incentivo tenha vindo mais ao longo do tempo que eu fui tendo mais contato do que antes, sabe? Acho que foi mais isso. Eu não conheço as pessoas que você falou aqui, né? Mas só de ouvir falar, eu imagino o quanto você se sente agradecido de tê-las conhecido, né? Sim, nossa, é uma honra fazer parte dessa corrente, sabe? Pois assim, de receber o conhecimento desses mestres, são grandes mestres, grandes pessoas, assim, que eu admiro muito, sabe? Aquelas pessoas que falam, quando eu crescer eu quero ser igual. É isso aí. Então, acho que isso que, assim, é uma inspiração constante, sabe? Bom demais. Então, agora eu vou fazer a pergunta da Nix _. A prática do Tai Chi ajuda a prevenir alguma doença, mesmo que mental? Sim, né? Como a gente tinha conversado um pouco dessa, né? As pesquisas científicas estão explorando mais o Tai Chi.
a própria prática, né, a experiência que a gente vê melhora na qualidade de vida. Assim, qualquer atividade física que a pessoa faça com prazer, ela vai ter uma melhora e vai ajudar a prevenir alguma coisa em algum grau. Assim, não existe nada que é sempre, se você fizer isso, você não vai ter Alzheimer, se você fizer isso, você nunca vai cair. Né? A gente não pode ser leviano a ponto de falar isso, mas o Tai Chi, ele pode contribuir, principalmente se a pessoa se dedicar, se for uma coisa que ela goste de fazer, vai trazer muitos benefícios por conta dessa amplitude de visão sobre o mundo que o Tai Chi traz, de experiências diversas que ele traz, culturais, físicas mesmo, né? De concentração. Então, assim, a saúde mental ela é uma coisa muito complexa, ela é multifatorial. E até a nossa saúde fisiológica, né? Trazendo para a cultura chinesa, é a mesma coisa. Uma coisa puxa a outra. Então, como são diversos fatores que influenciam na gente estar saudável ou não, tirando aqui esse conceito de saúde que seja, não é que a pessoa não tenha doença, é que ela esteja lidando bem com a vida dela de uma forma. A pessoa pode ser doente, ter uma doença X, por exemplo, uma diabetes, mas ela ser extremamente saudável, porque ela tem boas relações, ela se dá bem com as pessoas e tal, cuida de uma série de outras coisas, vive com qualidade e beleza. Então, a gente pode considerar uma saúde mesmo dentro de um quadro de doença, né? Não é a ausência de doença 100%. Então, todos nós temos questões a serem resolvidas, de qualquer ordem que seja. E você tem uma prática onde ali você vai conhecer, você vai entrar em contato com essas questões, você vai aprender, aí usando uma metáfora da arte marcial, a confrontar de forma harmônica, de forma igual o Tai Chi, que é conduzir, desviar o que é ruim, né, para poder usar aquilo que realmente importa. Então, sempre fazendo esse jogo, você consegue trazer essas coisas da vida, seja elas que afetem você mentalmente ou socialmente também, mas fisiologicamente você consegue compreender e você fica mais atento, você consegue ouvir mais o seu corpo, você consegue perceber melhor, opa, pode ser que aqui eu tenho que dar mais uma atenção, talvez eu precise ir ao médico. Às vezes a pessoa não gosta de ir ao médico, começa a treinar Tai Chi e começa num monte de médico. Não, mas o Tai Chi te alertou para uma série de coisas que você precisava olhar, né? Então acho que tem essa ajuda multifatorial, assim. Aumenta a autoconsciência. Sim. E aqui a gente tem o Rodrigo Duarte. Ele pergunta: quanto tempo levou para se tornar mestre? Tá. Bom, então, eu não sou mestre ainda, né? Assim, o conceito de mestre é muito complexo, assim. A gente não atinge uma certa graduação. Virei mestre, né? O mestre, ele é um reconhecimento de uma comunidade diante de uma pessoa. E isso acontece no Kung Fu também. Então, assim, você tem uma pessoa que ela é tão influente, que ela tem uma representatividade tão grande, que os ensinamentos delas são tão significativos que aqueles que aprendem com aquela pessoa consideram aquela pessoa mestre. Tem vários filhos marciais aí, digamos. Isso, então ele tem uma... E assim, é consistente naquilo que ele fala, ele faz um trabalho, né, transmite o legado de forma ética, né? E ele consegue guiar as pessoas com uma certa sabedoria, aí as pessoas consideram aquela pessoa mestre, né? Então o mestre Shan ele se tornou mestre quando os alunos dele consideraram ele mestre. O mestre Li também, quando ele considera o mestre Phantom, que nós alunos, ele foi formando tanto. Ele tem uma história aqui em Belo Horizonte que é fantástica. Eu arrisco dizer que qualquer círculo de arte marcial que você for aqui em Belo Horizonte, de jiu-jitsu, de taekwondo, de qualquer coisa, se você perguntar, você conhece o Phantom? O pessoal conhece. Sabe, assim, até MMA, né? De MMA, ele sabe, ele circula por isso tudo. E aí a comunidade, né, nós alunos, assim, a gente olha para ele e fala, ele é um mestre nisso que ele faz. Ele é um mestre de Kung Fu. Genuíno, assim, sabe? Então, assim, eu não sou mestre, não sei se eu consigo nessa vida chegar, talvez daqui a umas 10 vidas, talvez eu chegue para ser mestre, mas esse conceito de mestre, ele vem muito disso, né? Dessa relação com os alunos, né? Com todos da comunidade marcial mesmo. Bacana demais. Você é um grande professor de Kung Fu, né? Obrigado. Então, agora falta mais uma aqui, né? É do Teniel _W. Qual a história do Kung Fu aqui na região?
Aí eu acho que eu já passei um pouco, né? Quando eu contei do professor Fanto, que chegou aqui em Belo Horizonte, em 87. Aí na região lá dos Inconfidentes, de Ouro Preto e Mariana, a minha história mistura com a história de lá, porque quando era em Mariana, aí eu que levei para Ouro Preto, fundei com a ajuda dos meus colegas que treinavam comigo, a gente fundou a oficina. Então lá na região é basicamente essa, mas aqui em Belo Horizonte é basicamente o mestre Fanto que trouxe, que brigou muito assim para conquistar um espaço. Ele já formou alguns outros professores que dão aula aqui também, então Shaolin do Norte é fácil achar aqui em Belo Horizonte por conta, né, da difusão dele. E aqui em Minas Gerais a gente tem uma outra linhagem. Gente, esqueci o nome da cidade. São Sebastião do Paraíso, eu acho que tem. Mas no sul de Minas. Acho que lá tem. E assim, do Shaolin do Norte tem Itajubá também, tem Itajubá. Mas é mais concentrado aqui mesmo. Os professores ficaram mais nessa região mesmo. Mestre Fanto atualmente está em Lagoa Santa? Não, ele está aqui em Belo Horizonte. Tá aqui em Belo Horizonte. Ele já deu aula em Lagoa Santa também. Vocês tiveram uma escola junto aqui na Bernardo Vasconcelos? Sim. Foi um centro do Shaolin do Norte, né? Sim, que é na época que o mestre estava aqui. Aí a gente montou uma escola lá, na época que o mestre estava aqui. Nessa época eu estava trabalhando em Lagoa Santa, aí o professor Fanto foi dar aula lá, então... Aí a gente tem uma história lá em Lagoa Santa que eu comecei uma pequena equipe em Lagoa Santa. Aí foi mais ou menos a mesma história lá de Ouro Preto. Eu comecei uma equipe em Lagoa Santa e depois eu levei o mestre para lá, ele começou a dar aula lá. Então, aí tem alguns alunos lá, mas eles vêm para Belo Horizonte para treinar com o professor. Mas é basicamente isso mesmo, a história aqui na região. Eu acho que daquela passada que eu dei, acho que é basicamente isso mesmo. Tem uma última pergunta aqui que é do José Santos, que sou eu mesmo. Pode mandar. Brincadeira, não, mas a piadinha que não pode faltar, né? Aqui no filme lá, o senhor Miyagi ensinando o Daniel. Finalmente eu vou. Vai ficar sabendo a resposta, né? Quando o senhor Miyagi está ensinando lá o Daniel San, não sei se você já chegou a ver lá, que ele ensina ele a pintar cerca. Sim. Depois encerar o carro. Aquilo ali seria um Tai Chi Chuan ou não? Então, aquele negócio do senhor Miyagi ali, de verdade mesmo, é muito mais Kung Fu do que Karatê. É muito mais. Tem uma história assim, aí eu vou entrar um pouco na história do Karatê. O Karatê, ele é um jeito chinês de lutar que foi absorvido pelo Japão. Então, na ilha de Okinawa, que é onde se diz que foi inventado o Karatê, ele não foi inventado, ele foi levado por intercâmbio, né? Tinha japonês que ia para a China, chinês que ia para Okinawa, no caso. E tanto é que uma das escolas mais antigas de Karatê é a Shorin Ryu. Shorin é a forma japonesa de falar Shaolin. Ryu é a escola, né? Então é a escola de Shaolin. Então, assim, e antes ainda, o Karatê o Karatê foi um nome novo, do século XX. Antes ainda ele era considerado como o punho da dinastia Tang, se eu não me engano. Aí eu posso estar equivocado, mas tem alguma coisa a ver com a dinastia Tang, que é uma dinastia chinesa, que é de onde são oriundas essas técnicas. Então, as técnicas do Karatê, na verdade, ali, tem uma influência chinesa gigante. O Kung Fu, ele influenciou ali na Coreia o Taekwondo, influenciou o Muay Thai, né, ali na Tailândia, influenciou as técnicas mais antigas. Você tem uma prática de jiu-jitsu muito antiga, né, que tinha os movimentos de golpe ainda, que hoje você tem o jiu-jitsu brasileiro que não tem isso mais, mas ali você tem uma influência do Kung Fu muito grande. Você tem guerreiros chineses que escoltavam imperadores que foram pro Japão em visitas diplomáticas, assim, que foram lá e transmitiram técnicas para os guardas imperiais de lá, que é do Suaijiao, que é uma forma de combate que veio da Mongólia para a China, e aí foi desenvolvida lá, né, cresceu na China e foi levada também para, né, foi difundida, parece muito com a parte de queda do judô, do jiu-jitsu, do sumô, sabe, assim, a indumentária com pouca roupa. Na Mongólia a gente vê que são coletes, é uma tanguinha com um colete de couro.
Então você tem essa difusão da arte marcial chinesa ali para esses países do Oriente. Então, o que retrata no filme do Karate Kid é muito mais próximo de um Kung Fu, porque o Karatê antigo, ele era muito próximo do Kung Fu, entendeu? Então, assim, por isso que o pessoal... Mas aquilo ali te fazia assim, com a mão, não sei o quê. É dos dois porque tem essa mesma origem, né? Tanto é que quando eles fizeram uma homenagem ao Karate Kid com o Jack Chan, aí é na com Kung Fu, China. é na China, entendeu? Então, assim, é uma certa forma de homenagear mesmo, assim, essa origem. Então eles vão num templo, que aquele templo de fato existe, que é o templo de Wudang, que é um templo taoísta, que atribui-se, né, muito do estudo da consolidação do Tai Chi dentro de Wudang, por conta do taoísmo, né? Eles vão lá no templo de Wudang, porque é muito simbólico, né? Então os filmes, eles têm essa coisa que deixa a pulga atrás da orelha mesmo. Mas eu por descobri isso. que eu fui enganado, assim, né? Porque o Pat Morita, né, que é o ator lá, eu li uma vez que ele não luta, ele só aprendeu as técnicas, aqueles golpes ali, né, pro filme, né? Mas assim, prova que ele é um bom ator, né? Mas a maioria desses atores de luta, eles são mais atores do que lutadores. Por exemplo, um que eu consigo afirmar que ele é realmente um praticante de Kung Fu tradicional é o Sammo Hung, não sei se vocês conhecem. É um gordinho, um chinês gordinho, que fez até um seriado que passou na Globo um tempo, que é um policial da pesada. Ele faz filmes mais voltados para o humor também. Ele é um praticante de Kung Fu tradicional. O Jet Li não é... O Bruce Lee também não Bruce é. Lee, o Jack Chan, eles tiveram contato, treinaram uma parte de um estilo, né? Tiveram contato com o estilo... O Bruce Lee ficou famoso por causa do Wing Chun, né? Mas ele não chegou a formar no estilo, ele aprendeu um pouco. E aqueles vídeos que a gente vê, aqueles vídeos perdidos do Bruce Lee dizendo que ele estava treinando e tal, aquilo ali é tudo... Não, ele praticava, mas assim, ele não chegou a seguir a linhagem, assim, de uma forma mais tradicional, assim, sabe? Então ele aprendeu uma parte, depois ele pegou e foi misturando com outras... Ele é um grande precursor, assim, do MMA. Difundiu assim. bem, né? Porque ele foi pegando um monte de arte marcial, foi misturando Mas o Kung Fu não seria o famoso, o verdadeiro MMA, não? Porque é artes marciais mistas ali, Sim, né? Hoje em dia, assim, a gente dá os nomes para negócio mais ter moda mesmo, mas no Kung Fu você aprende armas longas, armas médias, armas articuladas, você aprende a jogar no chão, você aprende luta de chão, você aprende soco, você aprende chute. Então, assim, é porque, como você tem uma origem de contexto de guerra mesmo, você tinha que saber fazer tudo. É muito completo. Não dá pra você... não vou ficar especialista nisso. Você poderia ser um lutador especialista em perna, mas, assim, antes de tudo, você tinha que saber dominar pelo menos uma arma longa e uma arma média. Você tinha que saber. A gente tinha que saber usar, principalmente jogar no chão. Acho que, assim, se você for reparar, a grande parte das artes marciais ao redor do mundo, difundidas, desenvolvidas culturalmente, é de agarrar e jogar no chão. Não sei se vocês já vivenciaram ou já viram em escola, quando o menino vai brigar, o primeiro movimento é ele grudar um no outro, assim, cair no chão e enrolar. É um instinto nosso de briga esse, de agarrar e jogar no chão e não sei o quê. Assim. Então, assim, isso daí tá em toda a luta. Então, técnica de queda, você vai ver quase todo mundo, assim, sabe? Então, assim, essa parte do Kung Fu de ser misturado um monte de coisa, é verdade. É um MMA e você, com armas, como né? praticante e professor, né? Você tem um estilo de preferência, uma arma de preferência? Tenho sim. Ó, eu sou apaixonado com Shaolin, que é a viga mestra assim, do meu estilo, mas eu gosto muito de estilos internos, tipo o Tai Chi, é um estilo interno, é o mais famoso, mas existem outros. Tem o Pakwa, tem o Xinyi, eu gosto muito de Xinyi, que é um estilo interno que ele canaliza muita força em linha reta, assim, ele é muito explosivo, né? E é um estilo interno tal qual o Tai Chi, eu gosto bastante. Arma eu gosto muito do bastão, sou apaixonado com bastão e facão, são as que eu mais gosto, assim. E no treino, as armas são utilizadas assim, dupla também? Há o Kati, você treina sozinho. Sozinho, isso. E tem Kati em dupla, tem em Kati de 4 pessoas, que são lutas combinadas para treinar as técnicas. Então, é tipo exercício, assim, para você sentir a força, sentir o impacto da arma, como que é.
principalmente em contexto de guerra, assim, você precisava ensinar um grupo de, né, assim, vem um monte de gente aqui, você tem lá 3 semanas porque vai ter uma batalha. Você pegava e ensinava para a pessoa sentir o peso, testar a técnica e tal, para levar. Então, isso foi preservado. Mas a luta, o sparring, que a gente chama, que é lutar livre com arma, não tem. Não tem. Isso é uma grande crítica que eu tenho até à prática da arte marcial hoje, né? Porque vai modernizando, né? As coisas, as práticas vão mudando, porque a necessidade vai mudando, né? A gente perdeu muito o sparring, de lutar um contra o outro de forma livre. E com arma é difícil porque você tem que ter uma proteção adaptada. Então, até hoje a gente não desenvolveu, igual, por exemplo, o Kenjutsu evoluiu pro Kendo, que é um esporte com a espada, né, japonesa. Eles desenvolveram toda uma indumentária ali para poder continuar treinando, embora restrita por conta, né, de ser um esporte, para não machucar o outro, mas permite um nível ali de combate, né? A esgrima ocidental permite, né, esse combate. O Kung Fu ele ficou um pouco para trás, eu acho, sabe? Assim, eu acho que é uma coisa riquíssima, assim. Pô, grande parte da origem das nossas técnicas estão na armas e a gente não tem uma forma segura de fazer um sparring com armas, sabe? Tem alguns poucos locais, assim, que na China tem, nos Estados Unidos tem o pessoal querendo praticar, desenvolvendo algumas coisas com os materiais mais modernos, né? Mas, de forma geral, não. Isso aí, Thiago. Você tem alguma coisa que você queira pontuar assim pra gente finalizar? Acho um papo muito bacana, né? Não. Mais um que a gente vai convidar para as próximas temporadas. Com certeza vai voltar aí. Tô à O assunto é disposição. muito rico, né? Igual você falou, se tem mais algum ponto, tem vários. Poderia ficar falando aqui horas a fio, vocês viram que se deixar eu vou falando. Não, mas é bom Tem muita demais. questão bacana, assim, que provavelmente eu deixei muita coisa escapar, né? Mas o que eu queria deixar de mensagem, assim, para se o pessoal quiser levar uma coisa, assim, do Kung Fu, é entender que da abrangência que é o Kung Fu, né? Não é só a técnica, é a técnica marcial fundamental, é importante, é o caminho, né, por onde a gente leva, mas assim, o tanto de cultura que vem junto, sabe? O tanto que esse legado marcial, que o Wudang é importante, que entender do pensamento chinês, da cultura chinesa, pode enriquecer, né, qualquer um que tenha contato, e não se restringe à técnica marcial. A técnica marcial, ela é fundamental. Eu adoro, assim, isso, assim, eu gosto de entender por que aquele movimento, como é que usa e tal. Só que é fundamental entender todo esse contexto que ele vem, contexto que a gente está praticando e contexto que a gente está vivenciando, né, da reverência aos mestres, da relação com o outro. Então, toda essa riqueza cultural, ela está no Kung Fu para ser vivenciada e é isso que é importante. É a essência, né? Uma mudança de vida mesmo, né? Bacana De- demais. Filosofia. E quem quiser conversar com o Thiago sobre Kung Fu, né? Eu vou tomar a liberdade aqui de falar da rede social dele, que é o @personal Thiago Leite. Thiago com TH, não é isso? Tô Isso, certo? personal.Thiago Thiago Leite. Mas eu vou deixar na descrição do vídeo também, quem quiser entrar em contato com ele. Thiago, eu só tenho a agradecer. Foi um prazer te conhecer, cara. É um E prazer que todo aula. meu, viu? Tô aqui lembrando dos filmes que eu assistia quando eu era criança. Que bacana. Tô com medo de sair dando porrada aí Sai na parede pulando aí pelos fora. prédios, assim. Mas muito bacana, um papo riquíssimo. Agradeço demais. A gente agradece muito, né, Paulo? Gratidão, viu, Thiago, pela sua Oh, presença, eu que pelos agradeço, ensinamentos demais. aí, por transmitir, né, essa essência na sua forma de transmitir esse conhecimento, né? E com tamanha clareza, domínio, sabedoria. E a gente percebe que também o seu coração bom, né? Sua alma de luz, Muito obrigado. passando esses conhecimentos pra gente, viu? Eu fico muito, muito feliz mesmo de poder, né, falar isso com todos que estão ouvindo, mas, né, com vocês, assim, é muito gratificante para mim. Muito obrigado mesmo, viu? Deus abençoe muito você, sua família, obrigado. viu? Seus mestres. Obrigado. E toda essa obrigado. família aí do Shaolin do Norte. Obrigado. Eu falei aqui de sair dando porrada, é lógico que eu tô brincando, né, gente? Mas eu vou querer ler, né? Com certeza. Eu queria sair dando porrada quando era criança, né? Agora Sempre é tempo de entender, começar, de treinar. desmistificar, né? Essa coisa de Sim, que sim. isso é muito legal. E é isso, pessoal. Muito obrigado de novo quem ficou com a gente até agora.
vai soar repetitivo, mas vamos de novo lá. Se esse conteúdo faz sentido para você, se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe com alguém que você acha que vai fazer diferença na vida dela também. A gente agradece demais, vocês estão aí com a gente está recebendo um apoio, né, Paulo, assim, muito legal de todo mundo. Gratidão a todos aí, se inscrevam lá, né? Compartilhem. Isso aí. E semana que vem, de novo. De novo Estaremos aí. aqui de novo, se Deus quiser, né, Paulo? Isso aí. Gratidão aí também. Gratidão, José? obrigado, Paulo. Valeu. Valeu, Thiago. Obrigado. E até semana que vem, pessoal. Até semana Muito que vem. obrigado, valeu demais. Tamo Namastê. junto aí. Até a próxima. Namastê. 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 Obrigado, Thiago.